Estamos no ar, sejam muito bem-vindos. Eu sou Fernando Simão e esse é o Conexão Podcast A100 CDL. Estamos começando o nosso terceiro episódio. Agradecer a quem já se inscreveu, a quem está acompanhando os nossos episódios e os nossos cortes. Lembrando, toda terça-feira às 20 horas, conteúdo falando sobre tecnologia, empreendedorismo, sobre a carreira das pessoas, para que você vá se formando, para que você vá construindo a tua história também e que a A100 CDL possa participar disso com as pessoas que topam vir conversar com a gente. Então não se esqueça, canal Conexão Podcast A100 CDL no YouTube, se inscreve, ativa a notificação, o conteúdo é muito valioso para você. Joia? Hoje eu estou aqui com a companhia, como co-host, Ricardo Bobinotti. Ele é vice-presidente da Cressol. Presidente da Cressol. Vice-presidente já passou por essa mesa, que é o Rony Fredo, já passou por aqui. O Ricardo vem aqui bater um papo com a gente e nós vamos conversar hoje com o Diego Rufino. O Diego é administrador com mais de 15 anos de atuação no sistema financeiro, pai de 2 crianças, MBA em gestão estratégica de pessoas, planejador financeiro certificado, CFP, e consultor registrado pela CVM. Passagens pela HSBC, Caixa Econômica, e vem auxiliando aí as famílias, as pessoas com esse mercado financeiro diverso que tem hoje a investir um pouquinho mais. Vamos falar também sobre o livro dele, Minha Primeira Vez na Bolsa de Valores. Eu lembro da minha primeira vez na Bolsa de Valores. Quem nunca? E vamos falar sobre isso. Diego, muito boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de trocar essa ideia com vocês, bater esse papo. Eu gosto mais de falar desse tema, assim, acho que vai dar 3, 4 horas tranquilo, dá pra gente conversar? Estamos tranquilos. Então, pronto. Enquanto a gente for abastecer de combustível, aqui a gente vai embora. Então vamos embora. Então é um tema que eu gosto bastante, eu tenho certeza que vai ser um papo bem legal. Joia, o importante é isso, é um bate-papo, é uma conversa, é onde a gente vai expor as nossas ideias, nós não temos um roteiro, daqui nós vamos até a hora que a direção mandar a gente parar. Não diferente para começar, você seguiu uma carreira bancária antes de entrar no mercado de investimento, né? Como que você foi parar no banco? Que dia que você acorda e olha e fala assim, vou trabalhar em banco? Porque a gente falava aqui da vida dura e cruel que é, né? A vida bancária. Não, e até uma história interessante. No HSBC, né, eu fui por QI. Então tinha ali alguns colegas em comum que trabalhavam lá, e vem para cá, né, moleque, 18 anos, vem trabalhar no HSBC. Ok, trabalhei no HSBC, então até aí, ok. Agora a história engraçada é da segunda experiência, que foi no banco público, né, foi na Caixa. Eu estava trabalhando no escritório de fazenda e não estava dando muito certo, e não encaixava ali, não dava certo, enfim. Não era para mim naquele momento. Aí eu lembro até hoje, eu entrei numa agência do Banco do Brasil em Tangará. Aí sentei, estava esperando uma senha para ser atendido os assuntos da fazenda, né? Entrei, sentei, senti aquele cheirinho de banco, sabe aquele cheirinho de mofo, de ar-condicionado sem manutenção, velho. Aí aquela gritaria, criança chorando, TV chamando senha, uma pessoa brigando com o gerente, outro falando que, cadê? Roubou meu dinheiro. Falei, rapaz, acho que é aqui que eu quero trabalhar, hein? Cenário caótico. Deu saudade. É ali que eu quero. Eu virei pra minha esposa, tinha recém-casado, falou assim, tem um concurso da Caixa aberto, o edital estava aberto. Eu vou estudar para esse trem e vou voltar para banco. Eu falei, tá bom, vou fazer o quê? Enfim, aí em 2012 eu prestei o concurso, em 2013 entrei e fiquei até ano passado. E nesse período você fez carreira dentro da Caixa? Aí sim, né? Fiz todo o dever de casa. Então fui lá, entrei como TBN, né? Técnico Bancário Novo, e assim a gente foi crescendo. Então, assistente, depois gerente pessoal. Aí a minha carreira no banco eu fui pendendo para o lado de pessoa jurídica. Então, assistente, depois gerente de carteira pura de pessoa jurídica. Com 4 anos eu já tinha conseguido função de gerente geral. Então, eu assumi a gerência geral em cidade sem gerente PJ. E aí fui até chegar aqui em Nova Mutum. Minha transferência para Nova Mutum foi no dia 2 de janeiro de 2019. Assim, primeiro ato do ano de 2019 foi receber por um colega o parabéns que eu tinha sido votado aqui em Nova Mutum. Então, fui fazendo carreira aí nesses anos que eu fiquei por lá. E dentro do banco, dessa tua carreira no banco público, o que mais te empolgou, o que mais te acrescentou para você chegar onde você está hoje? A primeira parte do banco público, plano de carreira, dinheiro, né? Eu olhei e falei, bom, tô ganhando isso aqui, se eu fizer isso, eu vou ganhar X. Opa, gostei desse negócio. Tenho, né? Tô casado, tenho um boleto para pagar, queria ser pai na época. Falei, vamos embora, pauta. Mas assim, depois com o tempo, né? Vendo a maneira como, principalmente a minha história particular, eu brinco que lá em casa a gente é o casal do avatar transformado. Então,
que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar. Jovens começaram a trabalhar muito cedo, passaram por um perrengue financeiro, daí de repente não, mas a hora que as coisas engrenaram, a gente começou a ganhar muito bem e a gastar bem mais ainda. Clássico, É o né? clássico. Clássico. E aí, uma determinada altura, eu falei, olha, tá muito errada a nossa vida. Eu e minha esposa chegou nesse consenso, tá muito errada a maneira como a gente está lidando com o dinheiro. A gente precisa reverter essa situação, porque nós não ganhamos mal, nós não temos filhos ainda, e não faz sentido não sobrar dinheiro para investir. E aí, testamos vários tipos de planilha, jeito de mexer com dinheiro, enfim, até que a gente começou a seguir aquela regra do se pagar primeiro. Então, a gente não tinha planilha de controle nenhuma. Começamos falei, vamos fazer o seguinte, vamos guardar, sei lá, R$ 1.000 esse mês. Minha esposa, mas e as contas? Eu falei, as contas a gente dá um jeito. E vamos lá. E com isso a gente conseguiu transformar a nossa própria vida. E eu comecei a fazer essa correlação com as pessoas que eu atendia, com as empresas que eu atendia no banco, né? Ali na hora da concessão do crédito. Eu, da mesma forma como eu observei que eu tomei crédito sem fazer alguns questionamentos, eu começava a questionar os meus clientes. Principalmente aquele cliente que chega assim, né? Você já deve ter passado muito por isso no banco. Tô precisando de um crédito. Tá, quanto? Não, quanto que libera? Falei, opa, peraí. Se você ainda não sabe, a gente tem um problema sério aqui. E aí eu comecei a fazer essas indagações e conversar com as pessoas. E é óbvio, dentro daquele tempo muito limitado de excesso de atendimento e pouco braço. E eu comecei a gostar de orientar essas pessoas, de conversar. Eu saía da agência para poder atender empresário, eu ficava a tarde inteira com ele ali, vendo a operação, entendendo como ele negociava. Isso foi aflorando. E assim, sempre nerdão, né? Muito nerd, sempre gostei muito de estudar. E, poxa, quais são as certificações de mercado que vão me colocar no alto da prateleira ali, tanto para eu conseguir promoções e visibilidade na caixa ou como fora, né? Eu sempre tive essa vontade de empreender, sempre tive um plano B paralelo ali. Eu falei, cara, vamos fazer certificação. Aí fui, padrão, né? CPA 10, CPA 20, até que fui apresentado ao CFP, que é uma certificação de distinção. Então, é o Certified Financial Planner, é justamente para planejamento financeiro, né, pessoal ali. E aí, com isso, quando eu camelei ali, né, uma certificação bem complexa, hoje, os números atualizados aí da Planejar, 6.200 profissionais no Brasil tem essa certificação. Então, ela é bem difícil de obter, são horas e horas de estudo. E aí, estudando para essa certificação aí, que sim que aflorou essa questão de, poxa, eu estou no banco, eu consigo ajudar as pessoas da maneira como eu posso hoje. Mas se eu me planejar, eu consigo ajudá-las mais do outro lado. Então, isso foi ajudando nos meus últimos anos de carreira, né? Consegui ali administrar a equipe, conseguir entregar os resultados e, ao mesmo tempo, preparar essa transição de carreira. A gente vê, pelo menos, como eu falei, a minha visão bancária ela é um pouco diferente. Eu sou filho de uma bancária e bancária das antigas, na época que Raiz. a compensação era feita na mão, fechamento de caixa era na fita, somando ali. Mas é uma outra visão do banco, que todas as vezes que eu tomei crédito, até hoje, nunca me perguntaram para que eu estava tomando crédito. Quando me perguntaram, era para tentar entender se teria alguma linha mais atrativa. E é aquilo que a gente vinha falando sobre a necessidade de vender. O produto do banco é o dinheiro. E eles têm a necessidade de vender, mas é muito perigoso para pessoas que não sabem lidar com dinheiro como você e o que a gente falava aqui, pegar esse dinheiro. Então, isso já era algo a mais que você fazia. Sim, Era um interesse real de pessoa por pessoa. Então, nós tivemos, de 2014 para cá, quase 3 ciclos econômicos de bastante liberação de crédito. Tinha uma oferta de crédito muito grande no mercado a uma taxa muito atrativa. Menos de 1%, 0,8%, só no aval, assim, era muito facilitado você ter acesso ao crédito. Então, nessa época, eu já era gerente de pessoa jurídica. E eu via isso, né? O cliente vinha, não, Diego, vê o que libera para mim. Eu falei, tá, beleza, liberar ótimo, isso aqui para mim é 2 palitos, você não contrata aqui, tchau, obrigado. Mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Porque uma hora a conta vai chegar. E eu vi nesse período, né? Clientes que saíram de uma lojinha mercado de bairro para 3 grandes lojas de mercado. Assim como eu vi um cliente que era do ramo de manutenção de veículos, ele pegou o crédito, aplicou, alguém falou para ele que tomar crédito a juro composto, e ele pegasse esse dinheiro e colocasse uma aplicação renda fixa simples, ele ia ganhar mais do que no juro.
Não existe. É lenda. E o restante do dinheiro ele comprou caminhonete, torrou, bebeu, não demorou muito tempo, tava na minha carteira de inadimplente. E aí aquela vontade de falar, pô, cara, eu avisei que isso ia acontecer. Então, assim, eu sempre busquei algo mais. A gente tem um limite, né? Não é porque eu saí do banco que eu viro coxo. Assim, qualquer pessoa no banco, eu falo que 99,9% dos profissionais de banco são gente boa. Tem aquele 0,1 que realmente é inescrupuloso e é sacana nas operações. Mas ele tem um limite. Por mais que eu queria ajudar o meu cliente, mas que até hoje, chega uma hora, que é o que eu falei lá atrás do boleto. Quem paga o meu boleto? É o banco. Então não adianta falar aqui, sabe? Eu sou muito contra essa galerinha que bate em gerente de banco. O cara tá trabalhando, ele tá vivendo a vida dele, ele tem conta para pagar. Então, assim, ele vai fazer o melhor que ele pode, mas vai chegar um momento que ele tem que atender a necessidade do empregador dele. Eventualmente, é o banco. Do acionista, né? Do acionista, do stakeholder, de quem está colocando dinheiro na operação. Então, assim, eventualmente, né, vai ser bom para as duas partes. Eventualmente, se não houver um alinhamento, isso vai ficar descalibrado. E é legal, né, Diego, que você trabalha num banco Público. que tem como característica ter linhas de crédito subsidiadas para desenvolvimento de atividades econômicas. A Caixa ela é muito ligada a isso, né? Então, ela tem um sistema financeiro habitacional para que a pessoa tenha a primeira casa própria, ela tem fundos de recursos para primeiro empreendimento, ela tem linhas subsidiadas para desenvolvimento de tecnologia. Então, a Caixa ela é preparada, né? Sim. A gente vê assim como preparada com muitas linhas para poder proporcionar ao empreendedor ou a pessoa física que quer ter a primeira residência própria a ter esse sonho realizado. E mesmo assim a gente acaba batendo na ferramenta, né, de não utilização adequada daquele recurso, e isso acaba prejudicando. O que era muito bom pode se transformar em algo muito ruim. E aí, você vê, eu passei por bancos privados, né, HSBC, trabalhei uma época vinculada ao BJD, que é o banco, não vinculado ao Banco John Deere, mas a gente montava os processos na concessionária para captar recurso lá, e também depois na Caixa e depois num escritório vinculado à XP. Então, assim, todos sempre têm a mesma política, que é o uso consciente do dinheiro, é o uso consciente do crédito. A questão é que não tem braço para ir lá e dar essa consultoria para o cliente na hora da aplicação do recurso, por mais que ele queira, né? E aí é nessa hora que tem o desvio de função do recurso, e aí é o início do fim. Se você pega o recurso, pega o crédito para pagar a conta de consumo, pega o crédito, desvia da operação principal, aí vai ter um problema sério, porque essa conta vai chegar, daí o investimento não vai ter retorno. E aí você acumulou, empilhou ali obrigações financeiras, aí é o início do fim. Infelizmente. E o que a gente vê que geralmente é ignorância. Tem algumas situações que o cara faz até por, vamos dizer, com interesses diferentes, querendo mesmo se aproveitar daquela grana. Mas geralmente o cara, ele é incompetente, ele não sabe gerir o negócio dele, financeiramente o negócio já não está legal, porque ele não é um bom gestor. Mas hoje as cooperativas já vêm com uma pegada diferente, né? Eu sou administrador de formação, Simão. Na faculdade de administração, uma matéria em um dos semestres, dos 8 semestres, é sobre finanças. Isso. É muito pouco. Sim. É muito pouco. Você é o profissional da área da saúde. Na área da saúde, eu não sei se tem, mas se tem Não também existe é nada. muito pouco. Eles se formam sem saber nada, sem saber É nada. muito pouco. E aí, o que acontece é que algumas pessoas são muito bons profissionais da área da saúde, conhecem muito bem aquilo que foi proposto a fazer, que estudou a fazer. Mas quando vai para a administração dos próprios recursos, Gestão. acabam caindo em mãos de bons profissionais, como é o Diego que está aqui com ele, e em mãos, talvez, de profissionais que estejam Às vezes na própria mão dele. defendendo interesses da instituição ou também caem no erro da própria gestão financeira. E isso é uma coisa muito dura no nosso mercado. Sim. É que o índice de endividamento, o maior crédito do Brasil, cartão de crédito, que por consequência é a maior taxa de juros. Não poderia ser isso, né? Então, créditos bons são créditos de investimento e não créditos de recursos de repasse. O que eu falo com os meus clientes, né, com os mentorados, é o seguinte: é fácil de pegar, é caro. Sim.
É uma regra. Se o gerente está te pedindo documentos, ele está te pedindo Project Finance, se ele está te pedindo um plano de negócio, vai fundo, porque é recurso bom. Tem várias camadas para você descascar, para você chegar nele, porque é taxa barata, consequentemente, ele sempre fala, o banco tem spread, ele vai querer esse dinheiro de volta. Então, se eu estou te entregando um dinheiro barato, eu preciso ter um índice baixo de inadimplência para sustentar aquela taxa. Diferente de um cheque especial, de um cartão de crédito, eu jogo a taxa na estratosfera, um pelo outro, né? Quem estiver inadimplência, estou nadando de braçada. Tanto é que cartão nesse modelo só existe no Brasil, né? Parcelado em 12 vezes, fora daqui é 30 dias. Aí é óbvio, você consegue reduzir o rotativo dele. O cartão ela é uma ferramenta de pagamento à vista. Né? Aí nós, brasileiros, né, criativos... É o sistema financeiro mais moderno do mundo, né? Ué, O Brasil existe uma lei, que é a lei do cheque, que fala que cheque é uma ordem de pagamento à vista. A gente criou um crediário paralelo no cheque. É isso aí. Hoje em dia é muito pouco que tem, mas ainda tem um crediário do cheque. São as invenções. E aí vem, eu acho que do brasileiro vem isso, a gente tem esse costume de se adaptar, em vez de aprender o certo, a gente vai lá e cria uma gambiarra. É mais ou menos isso. Mas eu vejo assim, é até interessante, o sistema financeiro nacional, ele é o mais robusto do mundo. Recentemente a gente viu, né, o Credit Suisse tendo problema, os outros bancos menores dos Estados Unidos tendo problema, bancos brasileiros, ok, sossegado, tranquilo, nenhum problema. Assim, apesar da gente fazer esses puxadinhos, né, com alguns recursos, como é o cartão de crédito, Pix só existe aqui. A gente sempre ouve falar esquemas de Ponzi, né, que são pirâmides. A gente tem muito no Brasil pirâmide menor aqui, mas que chega a pegar o próprio sistema financeiro, você vê muito no México, você vê muito nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, não. Porque o nosso sistema realmente ele é muito, muito robusto. Muito robusto. Se a gente for pensar em bancos que tiveram, são clássicos, mas são 4, 5 grandes casos que o Brasil teve, né? Então, é um pouco blindado isso daí. Saindo dessa questão bancária, agora vamos olhar para esse outro lado sobre investimento. Você entendeu, viu os recursos, com certeza você viu muita história de sucesso, muita história de insucesso, você se preparou e para investir, investimento é algo muito distante, né? Da realidade. Quando você fala para alguém investir, o primeiro passo que a gente encontra é o valor. O cara fala, eu não tenho dinheiro para investir. São os extremos, assim. Ele não tem dinheiro para investir ou ele vive em Nárnia. Que é assim, não, onde que eu coloco? E até por isso que, infelizmente, muita gente cai em golpe. Que é assim, onde que eu vou colocar meu dinheiro que eu vou ter 4, 5, 6% de retorno ao mês? Lugar nenhum. Isso não existe. Eu já ia perguntar onde então, é que era. Exatamente. E aí, assim, tanto é que esse é o modo operante da engenharia social de quem faz esse tipo de golpe, quem capta esse tipo de recurso. Que é prometer retornos, assim, estratosféricos, de uma maneira muito fácil. Então, você sempre tem, eu sempre observei essa dicotomia, assim. Você tem aquele que, pô, não tem dinheiro, cara, não sobra, mesmo ganhando bem, profissional liberal, área da saúde, né, advogados e tal, não sobra e tal, por questão de planejamento. E os outros que a primeira pergunta é, cara, Diego, o que tá pagando bom aí? Onde que tem o meu dinheiro que eu vou ganhar muito, vou ter rentabilidade muito alta, né? E a minha resposta é sempre a mesma para todo mundo. Mano, não sei. Eu não sei. Se vocês me perguntarem agora, qual que é o melhor lugar para investir meu dinheiro? A resposta é, não sei. Eu digo que 80%, 70% do que diz respeito a investimento é mais sobre você do que sobre onde você vai colocar o dinheiro. Onde você vai colocar o dinheiro é um detalhe. Até que eu sempre começo, é sempre o inverso, a pessoa chega. Diego, onde eu coloco o dinheiro? E a resposta é o que você vai fazer com ele. Vamos de trás para frente? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? Onde você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos? Como está a sua vida hoje? Como é a sua relação com o dinheiro? Ah, entendi. Aí a gente vai começar a definir padrões, né? Aversão a risco, né? E também, o investimento é mais controle e gestão de risco do que efetivamente busca pela rentabilidade. E aí a gente vai trabalhando essas outras variáveis com bastante calma para daí chegar no ponto comum. Tem cliente que, sinceramente, a minha orientação foi, cara, põe na poupança. Por quê? Você precisa primeiro desenvolver o hábito. Depois a gente vai para algo mais sofisticado. Antes disso, poupança, não inventa.
O simples é o complexo. Tem gente que diz assim, não, Diego, não sei o quê, eu vou para um fundo de investimento, eu vi um fundo XYZ. Mano, para. O cooperativo que você tem conta, ele tá pagando quantos por cento na sua LCI e LCA? Ah, tá pagando 90%. Seja feliz. Coloca lá e deixa. Mas e ações? Calma, pequeno gafanhoto. Ainda não é para você. Vai chegar uma hora que vai ser. Né? Então a gente tem até por essa questão do brasileiro dele ser bastante oportunista, né? O pessoal divulga muito, né? Mais de 3 milhões de CPFs operando na Bolsa de Valores, né? É um incremento de não sei quantos CPFs operando no fundo de investimento imobiliário. A galera fala, mano, se tá todo mundo lá e feito manada, eu vou, né? E não é bem por aí. Existem 3 milhões de CPF com cadastro na B3. Eles não estão operando contumaz, com frequência na B3. Isso é um número tranquilamente produzido. Então, assim, investimento é mais sobre o que a pessoa é, configuração familiar dela, até crença. Até crença você tem que tomar um cuidado. E Diego, você tocou num ponto muito bacana, né? Que é sobre a percepção da própria pessoa, né? É aquilo que ela acredita. Sem sombra de dúvida, poupança é hoje o investimento mais seguro do Brasil. Até R$ 250 mil garantido pelo FGC. Não tem nada mais seguro no mundo. É isso. Porém, ela tem as rentabilidades limitadas aos juros de poupança. Né? Então, outro pensamento nosso, né? Que é o regime tributário. Então, como que os impostos são incididos sobre cada tipo de aplicação? Como que você trabalha isso com os clientes? Também é a mesma coisa. É a pergunta da configuração, né? Qual que é a sua configuração familiar hoje? Você é assalariado? Não é assalariado, né? Qual que é a sua renda familiar? Você faz declaração simples, declaração composta, né? Porque declaração completa. Ah, eu sou empresário, eu sou agricultor. A partir desse estudo, né? Assim, por que inclusive, né? Fazendo um arco, depois a gente volta aqui. Por que o CFP é tão complexo? Porque ele trata o planejamento financeiro em 6 pilares. E ele não trata, ele mergulha. E um deles é o planejamento tributário. Então, um profissional CFP, ele é especialista em tributário, ele é especialista em gestão de risco, que a gente vinha comentando sobre a seguradora, né? Gestão de risco com o uso do seguro. Então, já vamos desmistificar um negócio aqui. E seguro de vida é para eu morrer. Não. Seguro de vida é mecanismo de proteção de risco, controle de risco. Eu tenho uma grana aplicada, isso aqui eu vi acontecer nem uma nem duas vezes. A pessoa falece, no outro dia, geralmente, né, a gente morre mais cedo, o homem morre mais cedo, geralmente é a esposa, peregrinando em instituições bancárias para ver se o falecido tem seguro, né, para poder viabilizar alguma situação ali. Então, assim, o seguro enquanto medida de risco poxa, eu tenho dinheiro aqui guardado que possivelmente vai para inventário, então eu uso o seguro para sustentar a minha rotina até que saia e eu não preciso dilapidar meu patrimônio fazendo isso. Então, o CFP a gente aprofunda todo. Nunca tinha ouvido essa visão do seguro. Com Pois essa explicação. Pois Nunca. Por Simão, permita. Seguro é um negócio que eu conheço muito bem. Eu pago muito. Eu conheço só de pagar. Seguro Vamos é calibrar a única ferramenta legal, né? Sim. A única ferramenta que não vai para inventário. Sim. É a única ferramenta Entendeu? onde que a liquidez é imediata. Sim. A seguradora, por regra de SUSEP, né, Banco Sim, Central, sim. indeniza em até 30 dias a família, o beneficiário que a beneficiário escrito pessoa na pólice. escolheu na pólice. Por isso, É tem que ser uma bem calibrado. Mas excelente. nossa, não é que é uma excelente ferramenta, é a única, única. ferramenta Né? que tem para proteger o patrimônio de todos nós. Depois você tem as questões tributárias, hold e tal, beleza. Mas, em primeira instância, a pessoa física ela vai proteger os bens e, principalmente, o patrimônio dela com seguro de vida focado nisso. Então, você deve ter tido milhões de treinamentos, né, sobre isso, você vai fazer o cálculo das despesas da família para estimar mais ou menos quanto tempo, mais o quanto que é o ITCMD no estado, você vai estimar quanto que a pessoa precisa ter de cobertura global para justamente sustentar a situação. Eu tenho filho menor, eu tenho filho maior, enfim. E aí essa mesma lógica, né, que é na parte de gestão de risco, dentro desses pilares, né, do CFP, tem a sucessão
e tem a parte tributária. Então, dessa mesma maneira, por isso que uma primeira reunião de planejamento financeiro, ela pode tranquilamente passar de 1 hora e meia. Porque eu realmente vou a fundo. Casos que a pessoa está no segundo casamento, tem um filho menor para trás, então, e aí o tributário passa por isso, né? E levantamento, assim, você tem previdência privada? É PGBL ou VGBL? Né? Que são as siglas que tem ou não benefício de substituição tributária. Então, e aí, a partir daí a gente vai enquadrando. Então, por exemplo, se é um cliente que tem uma crença, né, assim, não vou pagar imposto. Então, é um cliente que ele já tem uma inclinação maior para quê? Para ativos que não incidem imposto de renda. Então, ele vai para LCI, ele vai para LCA. E aí e eu sempre brinco assim, né? O negócio não é saber a regra. O negócio é entender o porquê. Por que LCA e LCA não tem imposto? Porque ele é lastro de funding de operações de crédito para agro e imobiliário. Então, infraestrutura, habitação e agronegócio tem essa presunção de não ter imposto de renda sobre as operações que derivam dela. Então, poxa, a pessoa está ali, ela sabe qual. Minha LCI que eu fiz aqui é uma grana de lastro de um contrato que, sei lá, está financiando um complexo habitacional, financiando agronegócio na minha região. Então, a gente trata também com muito carinho essa questão tributária. Porque um erro no dimensionamento tributário, o cliente ou vai pagar mais imposto de renda, ou ele vai ter um problema lá na frente sem saber, desanda a operar loucamente operações de opção no mercado financeiro, compra e vende fundo imobiliário, porque ele ouviu que o dividendo é isento, mas a venda não. E aí ele não faz as declarações, enfim. O Brasil é complexo, o Brasil não é para amador. É um manicômio judiciário. Eu ainda que eu estou na área de saúde, Ricardo, eu sou advogado, eu não atuo mais, mas eu tenho 2 especializações na área tributária e eu acho que a sensibilidade onde você falou ali é onde pega a questão tributária, porque pelo que eu entendo a vida inteira e na nossa conversa isso fica muito claro. Quando a gente fala em investimento, a gente está falando de proteção de patrimônio. Não é forma rentabilidade. Renda passiva é outra coisa. Pode advir do investimento. E hoje em dia, quando as pessoas falam em dinheiro guardado, eles acham que você vai ter dinheiro ali e não vai mais precisar trabalhar, que aquilo vai te sustentar o resto da vida. Entre nós já temos pessoas que vão passar dos 100 anos tranquilamente. E aí a história vai mudar, né? Sim. Essa semana eu fiz de um cliente e joguei 100 anos, né? A gente consegue fazer uma projeção, faz uns gráficos, né? E joguei 100 anos. Ele, cara, mas 100 anos? Eu falei, bicho, é a média. É a média. Se a gente não calibrar para 100, e eventualmente, até brinquei com ele, eu falei assim, olha, se a gente calibra para 80 e faz você acumular um patrimônio suficiente para te sustentar vivendo de renda até 80, você tem que garantir que 81 tu vai estar morto. Aí ele, não, peraí. Eu falei, então vamos levar para 100? Ah, então vamos. Então beleza, ganhou. O 80 ele parece distante quando a gente vai chegando perto. Diegão, 1% só, estudo técnico, 1% da população brasileira consegue viver com a própria renda, né, ou viver de renda depois da aposentadoria. 1%. É muito crítico isso. Boa parte delas, eu acho que, se não me engano, os dados são 26%, 27%, são pessoas que depois de aposentado continuam trabalhando. Uhum. Então, é o caso do meu pai, por exemplo. Ele é aposentado, recebe lá o benefício de aposentadoria e continua com os negócios dele, continua trabalhando, continua empreendendo, né? Outros 30% ali vivem de renda da família, né? No passado, a aposentadoria tem muitos filhos, né? Os filhos ajudavam os pais. Uhum. E tem uma outra fatia que está dependendo dos nossos amigos do governo, né? Deus abençoe. E essa está cada vez mais duro de acontecer. Então, é um negócio muito, muito sério. O cuidado com o dinheiro. E o cuidado com o dinheiro não é quando você vai aposentar. O cuidado com o dinheiro é agora, quando você tem 18 anos, quando você tem 20 anos. Está produzindo, né? Quando você está produzindo. O que você vai fazer com aquilo? Na né? fase de acumulação. Agora, eu fiquei com uma curiosidade, Diego. Eu queria que você contasse para nós. Você falou que ia planejar, e eu tive em 2 congressos da Planejar, e eu estou aqui puxando a memória e não consigo lembrar. São 6 pilares. Sim. Um dos pilares é como ganhar. O outro é como investir aquilo que ganhou. O segundo é o regime tributário. Ele é assim, e o outro é o seguro. Qual é o último aí que eu não lembro mais? Vamos lá, se eu não passar vergonha, né? Sua CFP vai explicar. Não vai passar vergonha. Então, você tem o primeiro pilar, é toda a parte de planejamento financeiro.
O segundo pilar são os ativos de investimentos, né? O terceiro pilar é a aposentadoria, aí que entra a previdência. Previdência. Né? Verdade. Eu esqueci O dessa. quinto pilar é a gestão de risco. Quarto pilar é a gestão de risco, onde entra a parte de seguros, né? Aí o quinto pilar é a parte tributária e o sexto é a sucessão. Sucessão patrimonial. Então, você vê, na prova da planejar, planejar agiliza, facilita, cai parte de direito civil que trata sobre sucessão. Então, assim, e aí é tudo, assim, pra você entender, é no mesmo dia. Então, são 6 módulos de prova. São 6 módulos de prova, você tem 3 horas de manhã, 3 horas da tarde de prova. Então, você senta Pior na que a cadeira. OAB. Pior que o concurso. Foi muito mais fácil ter passado no concurso que na prova da Planejar. Então, assim, ele exige um nível de conhecimento. E de um conhecimento integrado, não um conhecimento isolado de cada uma dessas áreas. E brinca com o tempo, né? Você tem tempo. Então, é igual ao concurso. Tem hora que eu falo assim, poxa, essa questão aqui eu vou pular. Porque se eu ficar nela, eu vou reprovar. Não vou conseguir terminar a prova. Então, você vê, é aquilo que você falou. Tem que ter um olhar, a gente tem um olhar muito 360 sobre a vida da pessoa. Então, assim, o dinheiro em si, o investimento em si, é uma fração do todo. Então, a gente tem que olhar a configuração familiar, crença, onde a pessoa quer estar, né, como que ela quer viver a velhice dela, como que é a situação tributária dela hoje, a configuração tributária dela hoje. Fez toda essa análise, aí sim a gente vai começar a montar a famosa, famigerada carteira de investimento. Aí depois disso que nós vamos ver, vai ficar o quê, hein? Porque daí a gente tem tudo calculado, né? Reserva de emergência, a gente tem calculado os custos da família. Aí sim eu vou definir o que vai ficar em renda fixa, o que vai ficar em renda variável. E as classes de ativos lá dentro, né? Renda fixa, né? Igual falando na poupança, né? LCA, LCA, renda variável, né? Aí, minha idade, o cara é novo, é jovem, né? O jovem, ele não sente fome, nem frio, nem sede. Então, beleza, bora renda variável, né? Vai lá, vai firme na renda variável, porque você vai ter tempo. Passei dos 50, passei dos 60. Opa, aí sim. Vamos o quê? Vamos desmontar a posição. Vamos fazer o quê? Vamos virar o tio do terreno. Vamos para o real estate. Vamos colocar em imóveis, vamos colocar em renda fixa, na poupança, por que não? Né? Minha mãe, uma senhorinha de 70, faz 70 anos esse mês de outubro. Né? Minha mãe até o início desse ano, a carteira dela estava toda em fundo de investimento imobiliário. Gente, isso não é uma recomendação, né? Porque eu cuidava da carteira dela. Aí eu comecei a perceber alguns movimentos, eu desmontei as posições. Minha mãe está em renda fixa, sossegada, bonitinho, quando ela precisa fazer as viagens dela, dar os rolês. Chegou baixa para mim? Tá aí, tá na sua conta. Então, o investimento, ele também acompanha o seu momento de vida. Obrigatoriamente ele acompanha o seu momento de O vida. investimento, ele é a forma como você se relaciona com o teu patrimônio. É isso aí. E como você vai preservando ele. Durante a preservação, você precisa de uma... acho que dentro da preservação já está. Proteger ele contra a variação cambial, contra a inflação, contra os riscos. Ele precisa se multiplicar um pouco, ele tem que crescer acima da média. A ideia é essa, né? Se a gente trabalhar mais, sempre respeitando, né? A pessoa começou... Essa profissão, inclusive, aqui no Brasil, ela é incipiente ainda, né? Tanto é que o profissional, o CFP, ele é bem competitivo no mercado. Mas nos Estados Unidos, você chuta uma árvore, cai 10 advisor. Lá eles chamam de advisor. Então já é uma profissão mais consolidada. Então o advisor lá, ele acompanha a pessoa por quase toda a fase da vida dela. Então você começa com investimento quando é solteiro, casou, muda o perfil, teve filho, mudou o perfil, teve uma intercorrência no meio do caminho, uma separação, uma doença, alguma coisa muito abrupta, muda o perfil. Então assim, o perfil do investidor, ele tem que ser revisto sempre com uma frequência muito grande. Porque a vida é dinâmica, né? E ela acontece o tempo todo. E tem que começar desde o começo da vida econômica. Quanto antes melhor. Né? Quanto antes melhor. Eu posso fazer um planejamento para o meu filho? Deve. Enquanto eu sou responsável por isso? Tem várias linhas, né? Cada um segue uma. Tem uma linha que fala para você fazer especificamente para o seu filho. Então você vai criar uma previdência para ele, você vai comprar ações, ok. E tem outra linha que é o seguinte: se eu, enquanto responsável dele, proteger o patrimônio, fazer o patrimônio crescer, consequentemente, se eu tomar as medidas de risco, o que vai ficar é para ele. Né? Então tem essas duas linhas, ou fazer as duas ao mesmo tempo. Né?
fora daqui, né? Nos Estados Unidos é muito comum a criança ganhar uma ação. No Japão, uma pólice de seguro, né? Principalmente seguro de vida. Então, assim, no Japão é um dos países que mais consome, é isso ainda, né? Sim. Um dos países que mais consomem seguro de vida no mundo. Eles têm a certeza da morte, eles previnem isso desde o início? É o contexto cultural, né? É um país que é uma ilha em cima de um vulcão, em cima de uma placa tectônica, mas essa questão que eles têm muito forte de segurança, de não deixar ninguém Desamparado? parar. A grosso modo, Simão, quando a gente vai para essa questão da sucessão, nós brasileiros, os latinos, né, eles têm a característica de formar patrimônio para deixar para o próximo, né? No Brasil hoje, eu não vou errar aqui muito, mas entre um e outro, você gasta 15% de ITCMD, que é o Uhum. imposto que você paga quando o patriarca vem a falecer Aham. e o sucessor pega. Então, assim, é muito básico. Se você tem um patrimônio de 1 milhão, você vai gastar 15% desse 1 milhão e o patrimônio se transfere para o Os sucessor, herdeiros, né? para os herdeiros. Nos Estados Unidos, isso é 35%. Isso que eu ia falar. 35%. Para obrigar E o para abrir o cara a fazer processo, o e para abrir o planejamento. processo, você tem que contratar um advogado daquela região. do Estado. Uhum. Então, assim, É o common law, né? Um girião de se a gente frente. falar assim, fazer uma conta de padaria Uhum. aqui, né, na brincadeira nossa, na terceira geração acabou tudo. Sim. Então, meu bisavô tem 1, eu vou ter 60, meu filho vai ter 30, e meu neto vai ter nada. Sei. Entendeu? Sim. E o seguro é a única ferramenta de blindar isso lá. Por isso o seguro é muito mais atrativo. Então, o seguro é a única ferramenta seu. Eu tenho 1, eu quero deixar 1 para o meu filho. O que eu preciso fazer? Você precisa contratar um seguro de 30. Pronto. 30% é o que o imposto, e o Uhum. imposto garante, e eu vou transferir isso. E assim sucessivamente. E tranquilidade para a família. Né? É, não, a questão é a visão. A ferramenta ela é aplicada. Agora caiu como uma luva. Ela serve para eu resolver essa. É como o seguro do carro. Por que a gente tem o seguro do carro? Você Não. tem um patrimônio ali de 100 mil. E não entra na minha cabeça. O cara tem um carro, que é um bem material. E eu pago o seguro. Minha vida, não, você tá doido fazer seguro de quer me matar? Mano, qual que é mais importante? A tua vida ou o carro? Então, assim, o brasileiro, ele faz, tudo teria que fazer, mas ele faz seguro do carro, mas é reticente em fazer seguro de vida. É porque ele não tem noção, talvez, Sim. desse trabalho que você faz antes de conscientizar o cara. O quanto você vale, o quanto das pessoas dependem de você. Que é Se o você principal faltar provedor, né? agora, como é que vai ser depois daqui? O carro tem a tabela FIP, a gente não tem Não tabela tem FIP. FIP. Né? Quanto que vale um, quanto que vale o Não, outro. existe uma tabela do açougueiro no seguro de vida, né? Sob efeito de Isso indenização aí. apenas. Bem legal, esse, por sinal. Mas o que acontece, o que está acontecendo muito, Diegão, assim, de novo, seguro a minha vida há 20 Pensa. anos. Há 2 anos atrás, pela primeira vez na história do Brasil, o seguro de vida foi mais contratado que seguro de automóvel sob o ponto de vista de prêmio de seguro pago. Obviamente, tivemos um incentivo muito grande da pandemia. Pandemia. bom. E na pandemia, quando a gente olha em grandes números, somente 10% das pessoas receberam algum tipo de indenização por alguma falta. Então, assim, imagina que um pai de família que veio a falecer, a cada 10, só um, Uhum. a família recebeu algum tipo de indenização. Os outros 9 tiveram que Se virar. se virar. readequar. É muito abrupto. Se virar. É complicado. É muito ruim isso, Diego. Né? Não é nem é muito ruim para nossa É que a sociedade. pessoa já tem que lidar com o trauma da perda. Né? Tanto é que o seguro, em momento algum, o objetivo dele é compensar a perda. Porque sem, não tem como compensar. Perda sentimental O incompatível. que ele faz é te auxiliar nesse momento. Vou dar o meu exemplo. Né? Vou dar o meu exemplo. Meu pai faleceu em abril de 2019. Tudo bonitinho, né? Tinha seguro saúde, tinha todas as paradinhas, né? Afinal de contas, sacanagem não ter. Tinha todas as paradinhas. Ele faleceu, acionamos o seguro, o funeral rolou como deveria rolar. É caro pra caramba, pra fazer o mais simples possível. Mas o seguro cobriu o que tinha que cobrir, tranquilo.
a parte de sucessão dele, né? Já estava tudo organizado, só eu e minha irmã, tranquilo. A gente entrou extrajudicial, é óbvio, né? Eu tenho um cunhado advogado e eu era o planejador. Então eu cheguei no cartório, ó, nós vamos fazer assim. Ele ficou me olhando assim, nós vamos fazer assim, 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 assado, tá aqui o Código Civil, ó. Mas assim, como já estava tudo programado, tudo planejado, a gente não teve que adicionar a dor da perda, né? Adicionar a dor da perda, a dor de cabeça de ter que pagar funeral, de buscar dinheiro com parente, de ter que correr em banco pegar empréstimo. E aí que as famílias dilapidam patrimônio, se enrolam, enfim. A situação ela só se agrava. Só se agrava. Ter dinheiro é o sonho de todo mundo, e depois você tem o dinheiro, é o como fazer com ele, o que fazer com ele, para onde levar ele, como transferir ele de um para o outro da maneira correta, né? Porque, como você disse, tem gente que gosta de deixar de lado o que de fato tem que ser feito, o recolhimento dos impostos e tal. E essa blindagem eu acho que ela é bem, bem importante. E Simão, assim, a gente vem numa frequente muito legal do Brasil do desenvolvimento da informação, né? Então nós temos várias ferramentas. Primeiro delas, é fácil a gente falar aqui, nós hoje temos um dos melhores sistemas de saúde público do mundo. O SUS é um dos melhores sistemas públicos de saúde do mundo. Porém, quando você tem uma intercorrência na sua família de saúde, você não mede esforços para Sim. executar qualquer que seja a ação. Não é isso. Todos nós somos assim. Né? Vamos até o nosso limite. Obviamente que os limites são distintos de acordo com a nossa capacidade, Sim. mas todos nós vamos a qualquer limite que a gente tem. Então, existem algumas ferramentas de precaução do dinheiro, né? Então, primeiro, previdência. O que eu faço com aquele dinheiro quando eu decidi não querer mais trabalhar? E se alguma coisa acontecer antes disso? Se algum imprevisto acontecer antes disso? Como que eu lido com isso? Porque nós temos... Talvez o Diego tenha diversos exemplos que ele consultou de clientes que lidaram com esse tipo de situação e ficaram em dúvida de como atuar, né, Diego? Exatamente. Exatamente. Um cara, ele acontece uma intercorrência, ele simplesmente perde. Até que acaba que o planejador, de certa forma, ele faz às vezes de terapeuta. A pessoa chega, cara, não sei o que, não tá mais dando certo, eu me machuquei, não consegui desenvolver mais a atividade do jeito que era. Sofri um acidente, fiquei inválido. Tô passando hoje, né, o mais comum pós-pandemia é problemas psicológicos, né, psiquiátricos. Eu não aguento mais olhar para o meu trabalho, não faz mais sentido isso para mim. E eu preciso de planejamento para fazer mudança de carreira, né? E aí tem a ferramenta para fazer isso é o planejamento, né? Não sei, poxa, tem um cliente que sofreu acidente. A sorte era uma previdência que estava bem calibrada e ele conseguiu usar esse recurso. Então, assim, tem mecanismo, tem. O mercado financeiro do país, ele é muito, é o que eu disse logo no início. Ele é um dos mais robustos do mundo e o mais sofisticado no que diz respeito. A gente fala produto, né, mas são serviços financeiros. Então, assim, tem para tudo. Tá? Tem para tudo, de tudo quanto é jeito. E, assim, a informação tá aí. É óbvio que a gente tem o outro ponto, que é o excesso de informação e o excesso de informação enviesada. E o excesso de desinformação. Ela tá enviesada, né? Ela tá ali pendendo para um lugar. Mas... E aí soma-se, não tem hábito de leitura, não tem hábito da pesquisa e tal, mas a informação está aí, né? A informação está aí, a quantidade de produtos e serviços, ela é imensa, e assim, dos mais básicos até os mais sofisticados. Então, com um pouco de orientação, já é possível ali para o cidadão comum se proteger de alguma forma. Como você disse, acho que um primeiro alerta seria as grandes ofertas. Aquilo que é muito fácil. Muito fácil. O Samidana fala que você vai ganhar dinheiro, a probabilidade de você ganhar dinheiro é com o que você é bom. Sim. Primeiro. E aí, nessas operações, o ganho em relação ao patrimônio ele é menor. Então, o primeiro passo seja esse. E o segundo passo, o que eu preciso entender para eu investir? Além de todo esse passo, eu já sei a minha idade, eu sei mais ou menos o que é, mas como você falou, profissionais como você hoje é muito difícil até o cara acessar
A classe média comum, o cara ali sobra quinhentão por mês para ele, ele larga na poupança, de repente ele vai lá no banco, o cara fala, não, tem um título de capitalização aqui para você que é interessante. Aí é sacanagem. Aí, Aí você fala, encerra a conta. aí vem um e-mail lá da Embracon falando que investimento em consórcio é uma ótima saída e aqui a gente está numa região imobiliária grande. O que a gente vê de gente que vai comprar de fato o imóvel aqui em Nova Mutum, ele é interessante, mas se você tomar crédito para ele, pode ficar desinteressante. O que eu tenho que olhar? Que tipo de informação que eu tenho que consumir? Duas coisas que eu sempre falo para os meus clientes, né? Duas coisas. A primeira delas, só vai naquilo que você sabe que você está fazendo. Minimamente. Minimamente, tá? Diga, eu só sei mexer com terreno. Vá investir em terreno, tá? Primeiro delas. Faça aquilo que você sabe minimamente, pro momento. Depois você vai desenvolver, vai ler o livro, enfim. O segundo é constância. Se eu só sei mexer com poupança, mas eu tenho a constância de todos os meses eu fazer o meu aporte, é possível, e não muito difícil, que depois de 2, 3 anos você tenha um desempenho de carteira melhor do que o Vida Louca que ficou girando a carteira, investindo em ações, buscando a mosca branca do zóio azul, que ficou achando que ia encontrar a nova Magalu e ele só girou a carteira e perdeu dinheiro. E o tiozinho do terreno que ficou ali guardando dinheirinho, comprando terreno, poupança, terreno, tem um patrimônio maior do que ele. Então investir naquilo que você minimamente sabe como funciona e constância de sempre fazer a mesma coisa pelo máximo de tempo possível que você conseguir fazer. E quando que é o momento de eu começar a diversificar e arriscar um pouco, talvez? Para que você já tem um patrimônio interessante, assim, via de regra, tá? Via de regra. Quando que eu vou começar a diversificar? Quando você satisfez a sua reserva de emergência. Vamos para a aula agora. Que é outro viés, Não, meu, eu tô né? querendo. Eu tô ficando com vergonha do que Não, eu não, sei que eu não. faço aqui. Mas essa pergunta é ótima. Porque todo mundo balbucia essa questão. Reserva, mas olha só. O que é reserva de emergência? É uma grana que se der tudo errado na sua vida, se deu aquela zica que você não vai receber mais nenhum real de renda. Ela sustenta a sua vida, seus custos básicos durante alguns meses. Aí é muito importante essa palavra, básicos. Básico. Não é o padrão de vida que Não, o você cara vai tá. ter que puxar o freio de mão, não vai dar pra ficar esbanjando e tal, mas assim, depende, se você quiser calibrar a reserva de emergência para isso, ela vai ficar maior, mas o ideal... Sob o ponto de vista de seguros, a gente fala em 60 meses. Isso. Seguros, uma família que tem uma perda financeira quem arca com a despesa, demora 60 meses para poder se 5 anos. reestabilizar. Nas finanças é assim, quando você perde você tem que ganhar 2,5 vezes para suprir aquele buraco que aquele causou. Que você já Mas tinha. a reserva de emergência, em termos básicos, digamos que vou fazer para facilitar a conta para mim. Todo mundo acha que eu mexendo no sistema financeiro eu sei fazer conta de cabeça. Eu sou o zero à esquerda da conta de cabeça. Mas vamos lá. Meus custos básicos são 10 mil, né? Então, qual que é a minha reserva de emergência? Dá para a gente calibrar, né? Eu tenho alguns mentorados que eu acompanho, que não é no planejamento, na parte de educação mesmo. É um casal e o casal é concursado. Qual que é a probabilidade deles ficarem sem renda? Muito pouca. Até porque muitas vezes um é no estado, outro é no município e tal. Então esse casal não precisa ter mais que 3 meses de reserva de emergência. Logo, ele precisa ter 30 mil de reserva de emergência. A reserva de emergência não é, eu até falo assim para os meus alunos, mantra, eu não vou ficar rico com a reserva de emergência. Você não vai ganhar dinheiro com a reserva de emergência. Onde que você vai colocar? Onde ela está protegida. Poupança, CDB, de uma boa instituição, de uma instituição sólida, que tem FGC, essas paradas todas. Então, assim, 3 meses de reserva de emergência, 30 mil. E aqui a gente vai variando, né? Até chegar ao ponto, 6 meses, se tem um que é profissional liberal e outro é concursado, até chegar ao ponto assim. Poxa, eu sou empreendedor, eu estou começando, eu sou empresário. Diego, o que você me recomenda? No mínimo 12 meses de reserva de emergência. Então quer dizer que eu tenho que ter 120 mil guardados para depois começar a brincar? Depois de um certo tempo, você, poxa, satisfez ali a reserva de emergência, né? Entendeu dentro da sua dinâmica que 12 meses, por mais que seja um tempo curto, né? O seguro ele fala de 60, mas
você já consegue se virar, mudou um pouco a dinâmica da sua vida, aí sim, cai para 6, deixa 60 mil guardado. Aí os outros 60, aí sim nós vamos fazer aquela pizza, né? Pouco em renda, exposição de renda variável. Aí já entra bastante do perfil, né? Eu sempre falo o seguinte, o perfil, vamos resumir em 3, né? Conservador, moderado e agressivo. O perfil da pessoa em relação aos investimentos, né? Na verdade, em relação à aversão ao risco, ele sobe à medida que ela vai conhecendo do produto. E o exemplo que eu dou é sempre assim, pô, a gente morei na região de Campos de Júlio, você sai de Campo Novo, entre Sapezal tem um rio maravilhoso, lindo, água transparente. Se eu não conheço o rio, eu não vou chegar e pular da ponte de cabeça lá dentro. Eu não sei o que tem lá embaixo, eu não sei a profundidade, eu não sei a correnteza. Vou vir, vou analisar, vou pôr o pé na água. Esse é um investidor conservador que está começando a investir. Você entra no rio e fala, pô, legal essa água aqui, hein? Acho que eu vou dar um mergulho. Ele ficou moderado, né? Até chegar ao ponto de ser vida louca, sair pular de cima da ponte, porque ele já conhece o ambiente. Então, assim, o grau de aversão a risco do investidor, depois que ele tem a questão de reserva de emergência satisfeita, a gente vai conseguir deixar ele mais sofisticado à medida que ele vai entendendo, né? A maioria dos meus clientes diz assim, Diego, nunca comprei uma ação. Então, vamos comprar a primeira? Porque, sinceramente, se eu falar para você assim, ó, então vamos lá, abre uma conta numa corretora, faz uma transferência para o seu banco, do seu banco para a corretora. É o primeiro infarto que a pessoa vai ter. Mas como assim? O dinheiro vai sair da minha conta? E vai E vai para onde? Cadê? Entendeu? Eu lembro disso. Isso que hoje as contas são o mesmo número do seu CPF. E quando você mandava para a conta no nome da corretora, não estava nem vinculado ao seu nome. Então, era um mini infarto. Aí depois o infarto de comprar a ação com o pregão aberto e na hora da compra ela cai. Mas já estou perdendo. Calma, pequeno gafanhoto. A gente está colocando só o pé na água. Você não vai quebrar por conta disso. Então são fases, são etapas, né? Reserva de emergência satisfeita, minimamente satisfeita, aí a gente vai para outro jogo. Mas antes disso, considerando que o Brasil é o país da incerteza, é bem arriscado e já não ter reserva, por exemplo, e você imobilizar. O que é isso? É igual a gente estava falando do extremo, né? Alguém faleceu. Se eu vender ações para fazer isso e não tiver bem feito uma reserva, 2, 3 dias para esse dinheiro cair na sua conta. Fatalmente você vai perder dinheiro porque não vai vender no momento que estava certo para vender. Sem falar de, por exemplo, ali a gente comentou, né? Boas LCIs, LCAs, 12 meses no mínimo de carência. Você não vai pegar esse dinheiro. Faça chuva, faça E sol. não tem como você combinar, não vou morrer. Se alguém souber, me fala. Já põe isso no planejamento, Chamou olha. a senha, chamou... É assim, ó. Por mais que, né, os latinos tenham essa concepção de que só se vive uma vez, né? Deixa a vida me levar, eu vou, né? Tenho que viver como se não houvesse amanhã. Quero dizer para as pessoas que a maioria das pessoas vai ter amanhã. Então, por isso que é bom se planejar. Né? Você não vai... A probabilidade é que a pessoa não morra amanhã. Ela continua vivendo por um bom tempo. Então, é preciso O Snoopy planejar. já dizia isso pro Charlie Brown, né? Charlie Brown fala para ele, um dia nós vamos morrer. E o Snoopy responde, e todos os outros vão viver. Então, vai vendo. Isso aí. Quando a gente vai para esse pilar do dinheiro, da morte, da multiplicação fácil, né, Diego? Ó, existem alguns perigos, né? Então, já que começamos a falar de morte, vamos falar de perigos, né? O perigo do dinheiro fácil, né? Nossa. Do ganho fácil. Eu acho que aqui é o grande ladrão de sonhos. É o golpe, né? É o golpe. É a forma fácil, né? Ou a forma não legal de você multiplicar. Porque quando você vai para a bolsa, você pode não ter conhecimento. Aí não tem conhecimento, você contrata um cara como o Diego e fala assim, bichão, chega aqui, quanto você cobra para me ensinar? Ele vai te ensinar todos os passos. Agora, quando você não tem conhecimento e quer só barganhar, você vai naquele famoso dinheiro fácil, que é onde a gente acaba tendo más experiências na bolsa, né? E aí a bolsa, Day trade. ela é muito complexa, né? Nossa, Opções, ações. propositalmente complexa. Eu sempre brinco assim, o sistema financeiro ele é propositalmente complexo. Os termos em inglês, né? Você tem nós vamos fazer uma option, uma call, assim, ele é propositalmente complexo, né? Então, se entrar de primeira, vai aprender, mas vai camelar um pouco, vai tropeçar um pouco. O que eu vejo assim, a pessoa
ouviu a palavra ganho, acabou, ela ficou cega. Gente, eu já cheguei ao cúmulo de atender uma cliente, eu vi, assim, a vigilante, chefe, acho que a pessoa tá sofrendo um golpe e não percebeu. Eu chegar na pessoa, moço, você não ganhou nada, não deposita. Não que eu vou depositar, porque a pessoa tá aqui, ó, tá falando comigo aqui, mandou eu não desligar, porque eu ganhei no programa, porque eu ganhei. Falei, moço, você vai perder esse dinheiro. Daí, não, eu ganhei, não sei o quê. Aí eu chamei mais outro colega, falei, ó, tô eu que sou o gerente da unidade, da agência, mais o gerente. A gente tá falando que a senhora tá caindo num golpe. A senhora vai depositar esse dinheiro, eu tenho certeza que daqui meia hora a senhora vai vir na minha mesa. Então já vou avisar, não adianta nem pegar senha. Não, me esculhambou, né? Pra não falar do que ela me chamou, só me chamou de bonito. Beleza. Deu 40 minutos. Eu caí no golpe, era o dinheiro. Eu falei pra senhora, tchau, vai embora. Tá? Não tenho, nesse caso eu não tive dó. A pessoa, ela foi avisada, mas ela fica cega. Cego. O ser humano tem um coisa, um quê que vai ganhar vantagem. Vai ter um ganho acima da média. Poxa, será que só a mãe dele fez filho esperto? E fica cego. E tem todo tipo de malemolência no mercado, né? Ganhar dinheiro com day trade, ganhar dinheiro com opções, e aí vai embora. E aí é uma adicção similar ao consumo de droga. Principalmente operações rápidas no mercado de day trade, opções e tal. Você tem aqui uma TV, o negócio está acontecendo, eu coloco uma ordem de compra, eu já começo a ver se eu ganhei, aí eu vendo na cabeça da pessoa que está operando. Já teve vantagem, já ganhou, então eu vou fazer de novo para ganhar mais, aí perde. Não, eu vou fazer de novo, porque daí eu vou ganhar esse, vou ganhar o outro, e aí tem gente que O dilata. cassino funciona assim. Casos de suicídio. Casos de gente que perdeu, gastou o patrimônio da família inteira com essas operações. Então, assim, o mercado está aí, o mercado não é ocupado, ele é extremamente regulamentado, mas é a ganância, a loucuragem de querer ganhar a todo custo. Antes da gente falar do teu livro, que entra num dos pontos que você falou quando eu perguntei da diversificação, que é experimentar, pelo título dele, eu acredito que é isso. Quando a gente fala em investimento, tem dois tipos de investimento, né? E no Brasil a gente tem um clássico tipo de investidor, que é o empreendedor. Sim. Que é o cara que pega o dinheiro dele e investe dentro do negócio. E geralmente as pessoas fazem isso, elas não têm dinheiro, ou quando tem, e aí de experiência própria minha, a gente mobiliza tudo no lugar errado, né? Sim. Você não opera o dinheiro, você gasta o dinheiro e aí você vai bater lá na porta do gerente do banco e falar, agora eu preciso de dinheiro para Aham. tocar a A operação. De fato, é um investimento, não é um investimento recomendado. Qual que é a visão de quem ajuda a planejar na hora que o cara senta e fala assim, vou comprar uma franquia? É um investimento. Se você segue, inclusive, os mesmos passos do outro. Até porque, assim, ó, né, não sou tão velho assim, né, apesar da barba branca, mas o mercado financeiro, ele jamais, numa economia saudável, ele pode ser mais atrativo do que o mercado normal, do que eu empreender, do que eu abrir uma empresa. Porque se fosse assim, ia acontecer o que aconteceu no Brasil de 90 até 92 ali, os overnight da vida, de fechar a empresa para poder aplicar. Então, assim, numa economia saudável, né, o mercado financeiro ele vai te dar uma certa proteção, né, o jargão de mercado, né, alguns alfas, ou seja, você vai ter uma rentabilidade um pouco acima do normal, mas a possibilidade de construir um patrimônio mais sólido, de rentabilizar mais múltiplos, é empreendendo, é fazendo outro tipo de investimento. A questão é que, assim como a gente disse lá no início, né, muitas vezes existem duas formas de empreender no Brasil: oportunidade e necessidade. Oportunidade, pô, vi lá uma franquia, eu estudei, eu conheço o mercado, eu sei que tem espaço, tudo pesado, medido e calculado. Pô, empreendedor por oportunidade. Agora o problema é que a maioria é demitido, saca um pouco do FGTS, não vê outra possibilidade de não ser empreender. Aí ele vira um empreendedor por necessidade. E esse empreendedor que sem ajuda da CDL, né, do Sebrae, ele fatalmente vai consumir toda a grana da família dele.
E aí vai voltar a ser assalariado, só que um assalariado endividado e às vezes com a dívida bem maior do que aquela que ele começou. Então, assim, uma franquia é um investimento. Eu estou pegando um capital próprio, às vezes de terceiro, alocando, esperando o quê? Esperando que com o resultado da operação no final do ciclo, eu tenha uma margem de lucro. Então, a minha margem, a minha lucratividade da operação é similar à rentabilidade de uma carteira no final do ano. Questão, aí você volta, eu volto de novo lá para o assunto que eu falei no meio, que é mais sobre gestão de risco. Então, assim, pô, vou abrir uma franquia. Vamos fazer uma gestão de risco? Vamos ter um seguro do estoque, do prédio. Vamos fazer um bom plano de mercado para Bom entender, seguro de responsabilidade civil. principalmente nos prestadores de serviços, enfim. É um investimento, né? A vantagem, por exemplo, de uma franquia é que alguns trabalhos, alguns custos já estão calculados. Diferente de quando você vai empreender solo ali, você vai bater bastante cabeça, daí vai entender que, poxa, era importante eu fazer um fluxo de caixa, era importante eu ter lançado minhas despesas, o que é operacional, o que é administrativo, enfim. Mas é uma forma de investir. E muitas vezes, né? Muitas vezes, investir, principalmente aqui em Mutum, né? Você tem uma construção civil muito pujante. Você investir em imóveis, muitas vezes você vai ter uma rentabilidade muito superior no mercado financeiro. Tanto é que a minha grande dificuldade aqui, às vezes, de fazer captação é essa. Como que eu vou falar para um cliente que compra um empreendimento na planta aqui em Mutum e um ano depois ele tem, pelas contas que eu andei fazendo de alguns casos, 13% de rentabilidade sem nem ter entregado, eu vou falar para ele, não, pega o seu dinheiro e traz para cá. Você do mercado financeiro, às vezes está pagando Selic, 12 ponto alguma coisa, 13 ponto alguma coisa. Então, assim, faz parte da diversificação, mas aqui em Mutum, dentro da nossa economia local, é bem difícil contra-argumentar em relação ao imobiliário. Acho que a única vantagem que você tem sobre o imobiliário é a escassez, né? Porque hoje em Sim, dia, na hora que. a barreira de entrada é alta, né? Tem É, que ter uma grana é também. uma grana alta e é escassez de imóvel, né? Mas empreender é um investimento. Se a pessoa, o empreendedor, ele tem que ver como um negócio e como um investimento e de risco. Porque assim, só existe retorno se tem risco. Já é inclusive um gatilho aqui para quem está acompanhando a gente fugir de golpe. Não, não, é 5% sem risco. Não tem como. Pula fora. Não tem, assim, não existe risco sem retorno. Não é nem que não tem como ter, é que não existe. Né? O investimento é eu colocar alguma coisa aqui esperando um retorno maior do que o inicial. Para isso eu preciso me arriscar. Então não tem como ter. Então essas promessas de 5%, 10% sem risco, mano. Ó, falou que é sem risco. Ah, então beleza, então passa amanhã aí depois na conversa. Sem risco é até 250 mil na poupança. E assim, E aí- olha, Mas daí tem o risco de perder o dinheiro. não, olha que a só poupança que interessante. valoriza. Olha só que interessante. Como eu disse, né, nerdão lá em casa, né, sou eu. Todo mundo, até fazer uma ressalva, né? Todo mundo acha que o nerd é aquele que fica assistindo filme, aquelas paradas todas. O nerd, na verdade, é aquele que pega um assunto para estudar e vai até o fim. O FGC tem um site da FGC, um portal da FGC, e anualmente ele faz a apresentação das contas e todas as regras dele. Então, quando você olha um FGC, aparece assim, 95, 96% das contas estão cobertas pelo FGC. Na própria nota de rodapé, ele fala que isso quer dizer que são 96% das contas cobertas porque a instituição está vinculada à FGC. Mas não que, se todas essas contas quebrarem, todas elas vão ter o saldo lá. Até porque se isso fosse, ia ser inviável. A FGC seria um fundo trilionário. Então, o FGC ele tem uma regra que ele precisa manter ali, se não me falha a memória, 4 ou 5% das contas habilitadas, ele precisa manter de saldo do FGC. Então, assim, a FGC salva? Salva. Ele garante. Mas, numa ruptura, e de novo, né, não estou querendo pregar o caos. O Brasil é um sistema financeiro muito estável. Passamos pela pandemia e nenhum banco quebrou. Teve um outro muito pequenininho, microbranco ali, quebrou, mas ele foi absorvido e o FGC a curou. Então, assim, é importante o investidor ele ter consciência que não dá para sair fazendo loucuragem acreditando só no FGC. Porque se houver um colapso e um banco grande colapsar, o FGC não teria dinheiro suficiente para arcar para todo mundo. Então, assim, poxa, instituições fortes,
Ok, mas existem muitas operações de RDB e CDB emitidos por financeiras e banquinhos pequenos que são cobertos pelo FGC e que eles sim dão zica, quebram o tempo todo. Então, quer segurança? Vai para instituições maiores, mais sólidas, mais conhecidas no mercado, que já tem um histórico de mercado, vai para essa Os instituição. pioneiros dos bancos digitais hoje, eles já são instituições sólidas? Os pioneiros sim, porque de certa forma, de alguma maneira, eles têm uma correlação com os bancões. Então, se de alguma forma ele tem O uma ação... Nubank tem algum lastro com os Olha grandes só que bancos? engraçado, o Nubank não é banco. O Nubank nasceu como uma adquirente, como uma instituição de meio de pagamento, assim como o Mercado Pago. Depois constituíram bancos. Então tem essa questão. Só que é o que eu volto a dizer, Brasil é um sistema financeiro muito robusto. As que quebram, as que a gente escuta falar, é o banco, cultura que tem tanto nome de banco, não dá nem para eu dar exemplo, porque eu ia falar, veio na minha cabeça dois nomes e os dois são bancos. Eu ia falar Banco 123, Banco ABC, Banco Banco Caneta. XPT, banco Caneta lá do interior de não sei aonde. Poxa, a chance dele ter uma ingerência, dele não ter governança e tal. E para isso tudo tem, né? Existe um portal na internet chamado Databank. Você coloca lá o nome do banco, você consegue saber todos os indicadores. Assim, o sistema bancário do Brasil, o sistema nacional, né, com os acordos de Basileia, que é acordo que o banco não pode mobilizar muita grana, então, assim, é seguro. Só tem que ter essa noção de que, assim, nada é 100% seguro. Então, como que eu vou fazer para conseguir o máximo de segurança possível? Eu vou amarrar numa boa instituição, depois eu vou estruturar um bom seguro, uma parte da minha carteira de investimentos da minha família eu vou deixar no real estate, eu vou deixar no mundo real aqui, no tio do terreno, né? Eu vou deixar em terra, né? O famoso só é dono quem registra, e vou diversificando e vou colocando um pé em cada coisa. Show de bola. Vamos agora para essa questão da experiência, vamos falar do teu livro. Primeiro, a minha primeira vez na Bolsa de Valores. Sobre o que ele fala? É a sua primeira vez mesmo? Foi na Sim, sua primeira vez? foi assim. Eu tinha um grupo de alunos e aí a maioria, Diego, a gente quer aprender a investir na bolsa. Quer investir na bolsa, quer investir na bolsa. Eu falei, então vamos fazer aqui. Eu fiz uma imersão um sábado inteiro sobre como entrar na bolsa de valores pela primeira vez. Porque é bem isso que a gente comentou, né? A pessoa vai lá e alguém falou no YouTube para ele abrir uma conta numa corretora e começar a operar e ele perdeu dinheiro, né? Falaram que a Magalu tava bom de comprar naquele Ou dia. boa, IRB, oi, vai lá que é só a nata. E a pessoa foi, né? E aí muitas vezes, e o livro surgiu também principalmente a quantidade de pessoas que eu atendi com CPF suspenso. Mas assim, é absurda pessoas que eu atendia com CPF suspenso. Aí chegava, pô, meu CPF tá suspenso, porque você não tem acesso à conta, a gente não consegue movimentar nada. Não, mas eu votei. Você votou? Votei. Ou justificou? Justifiquei. Você operou na bolsa? Ah, operei. Você declara imposto de renda? Não. Parabéns. Então, assim, muita gente que não era obrigada a declarar imposto de renda por ter valores imobiliários ficou obrigado, não declarou e teve o CPF suspenso. Teve que pagar multa para regularizar, fazer declaração. Olha o transtorno. Eu falei, não dá. Vamos lá. E aí eu fiz essa imersão, foi um sábado inteiro, explicando como foi a minha primeira vez que foi desse jeito. Cheguei apertando o botão, fazendo cadastro, porque em que pese as pessoas acharem que a pessoa, por trabalhar em banco, ela sabe o que ela está fazendo, muitas vezes não, porque ela não tem tempo, ela é especialista em banco. E aí eu fui lá, saí abrindo conta em corretora, mandei dinheiro, fiz a TED, apliquei, perdi, ganhei, enfim. Então eu vim relatando. O que no livro, né? O livro eu vou contextualizando. Primeiro, como que a pessoa olha o cenário macroeconômico para poder investir? Onde que ela qual que seria o passo prático? Por onde que ela começa? Ela pode usar o banco dela, ela vai para uma corretora, né? Quais classes que eu sugiro que a pessoa comece? Né? Que tipo de ação ela vai começar? Que é mais tranquilo, que tem menos volatilidade, que é mais perene, para não tomar susto. E aí eu vou desenrolando todo esse contexto. A ideia é que, né, qual que era o objetivo quando eu sentei? Falei, pô, então, gostei da imersão, o resultado foi bom, vou escrever um livro. Qual que é o objetivo? Bom, o objetivo é que o leitor saia do outro lado, conseguindo
fazer a sua primeira operação na bolsa com o mínimo de segurança. Essa foi a pegada. Foi aonde você colocou. E Foi. ele, de fato, ele serve como um manual, então, Sim, para sim. eu conseguir me blindar. E o que que é o básico disso daí? Claro que as pessoas vão ler o livro, vão Aham. comprar o livro, mas o que que é o básico na hora que eu vou para a bolsa? O que que eu tenho? Porque eu quando eu fui para brincar, no sentido de como eu resolvi empreender. O meu investimento foi em empresas. Aham. E hoje eu tenho a maturidade, eu sei que são empresas que têm uma rentabilidade, elas têm um resultado, mas elas têm uma liquidez baixíssima Uhum. e demandam uma energia enorme do Enorme. empreendedor para que ela dê o resultado. Hoje eu com 42 anos eu tô lá, com 52 talvez não tenha, com 62 eu tenho que estar fora disso. E aí se eu vendo, Uhum. eu tenho noção de quanto vale essas operações se eu for vender. São franquias, são estruturadas, tem número, tem contabilidade, tudo bem feito. Tem a possibilidade de eu negociar isso. E aí, se eu pego uma bolada, o que que eu vou fazer? E aí eu comecei a brincar com um pouco de dinheiro, poupar ali, dentro de um aplicativo de investimentos, onde Sim. você olha aquela rodinha e você vai vendo tal. E eu faço umas operações e ele Negócio fala: ó, acontecendo, você deixou de fica ser louco. moderado, você precisa rever o seu perfil. Aham. Olha, cuidado, essa operação não é do teu perfil. Isso. E O que prova que o mercado é extremamente regulado e preocupado com o indivíduo para ele não fazer loucuragem. Né? Ou é como se o aplicativo assim, ó, tá entrando num lugar que você não conhece, você tem certeza? você me falou que que você gosta disso e você está pegando outra coisa. Aí, você tem certeza? Tem, então daqui para frente tá por tua conta e risco. Então, esse aviso, de fato, tem que ser levado a sério Sim, quando você desvia do teu perfil. sim, porque as corretoras, os bancos, eles investiram pesado em tecnologia, inteligência artificial, para fazer predição de comportamento principalmente que assim, abrir outro ar, que existia ali aquela visão do homos econômicos, né? Então, assim, o ser humano, ele era extremamente eficiente em relação ao dinheiro dele. E aí depois veio lá, né, veio tudo muda quando um psicólogo ganha o prêmio Nobel de economia. Então aí você começa a teoria de comportamento. Então, dinheiro é mais comportamento do que ciência exata. Enfim, e aí os bancos e as corretoras investiram pesado nisso, de entender perfil, de entender comportamento, a partir inclusive das ações que você escolhe. Então, assim, se o teu aplicativo está dizendo para você assim, olha, você está se desenquadrando do seu perfil, revise e tal, confia naquilo que ele está dizendo, porque tem muita tecnologia embarcada num pequeno aplicativo, tem muita tecnologia embarcada para entender o seu comportamento. Então, assim, vai por ele. Espera um pouquinho, calma e vai crescendo aos poucos. Depois aí, aprendeu, pegou a manha, aí afunda o pé no acelerador. E na bolsa, aí é uma dúvida minha. Aham. Como é que eu faço para saber se eu tô ganhando dinheiro ou não com isso? Porque hoje a ação tá 10, amanhã tá 2. Eu nem Depende. lembro quanto eu comprei ela. Por isso que tem que começar pela porta da frente, né? Então, por exemplo, você comentou ali, né, onde eu entro. Eu até aqui trago algumas regras. Então, assim, pro investidor inicial, primeiro, foge de IPO. Você não sabe analisar balanço ainda, EBITDA. Então, foge de IPO. Pronto. Sim, assim, aqui eu quis ser simples. Então, foge de IPO. Diego, mas o cara falou que a empresa... Foge de IPO. Você sabe analisar um EBITDA? Sabe fazer uma análise fundamentalista, analisar os múltiplos dessa empresa? Não, então foge de IPO. Ah, então tá bom, Diego. Aí, mas ó, essa empresa aqui nova tem 2 anos que está na bolsa. Foge de empresa com menos de 5 anos. Por quê? Porque ela ainda não tem demonstrativos dela, lucros consolidados. E se eu não sei ainda analisar esses múltiplos, assim, se você não é o Warren Buffett para ficar analisando múltiplo e caçando boas oportunidades, sai. A gente tem que entender assim, isso é libertador. A gente não é tão inteligente quando a gente acha que é. Isso é muito bom. Isso é ótimo. Então, assim, tudo bem. O que a média faz na Bolsa de Valores? Foge de IPO, pega empresas acima de 5 anos e sólidas. Você quer ver uma coisa? Exemplo das seguradoras. Olha só que baita ramo para você começar a investir. Isso que não é uma recomendação de investimento. Mas olha só. A gente faz seguro do carro para quê? Não vou nem falar de vida, né? A gente faz seguro do carro para quê? Para preservar o patrimônio ali. Exatamente. Mas você quer que bata o seu carro? Não, para não usar.
Uhum. Então, para onde foi o prêmio que você pagou para a seguradora naquele ano que você pagou o seguro e não usou o seguro? Foi para o caixa dela. Tem lá as regras e tal, mas aí vem uma parte ficou para o caixa dela. Que é uma empresa mais perene do que essa para você investir na bolsa? As empresas do ramo de seguradora? Porque elas geram caixa o tempo todo. Elas são perenes, elas geram caixa, elas têm controle e manejo de risco, elas têm resseguro do risco quando o risco é muito alto. Então, assim, O IRB me chamou a atenção na primeira vez que eu vi ali. mas daí aí o IRBS tem um problema de fraude, né? Aí é Brasil, não é para amador. Olha aí, ó, eu vi e achei que era seguro porque era um resseguro. Mas já que vamos falar de nome, pô, vamos para as outras, vamos falar de Porto Seguro, vamos falar de Sul América. BB Seguridade. Não, é linda demais, BB Seguridade. Então, é isso, né? Outros, por exemplo, bancos nacionais, pô. Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, pô, são lindos demais. Então, assim, quer começar? Começa por aí. Bancos, seguradoras, ramos perenes, bancos, seguradoras, energia também é um ramo perene. Então, assim, não inventa. Depois de um certo tempo, tá manjando o que tá fazendo, aí você pode pensar isso é minha filosofia. Você pode pensar num varejo, pode pensar em um ramo, numa small caps, numa empresa com grande potencial de crescimento, mas primeiro vai no que é perene. E os fundos que estão na bolsa? Aí você tem os fundos de investimento imobiliário. Segue a mesma lógica, né? Pô, você tem ali alguns fundos que são consolidados, que estão há 10, 11 anos, quando ninguém falava de fundo de investimento imobiliário. E tem um fundo que uma pessoa acabou de criar ali tem 5 meses. Vai para o outro, né? Que tem diversificação. Assim, o fundo de investimento imobiliário, ele é um pouco mais complexo. E aí você envolve vacância, envolve tipo de imóvel que esse fundo tem, se tem mais de um, se não tem, como que é essa administração, se tem sacanagem nessa administração. Então, assim, ele é um pouco mais complexo. Tanto é que eu tinha uma posição menor em FII, investimento imobiliário, justamente porque se você pegar, existe um documento na B3, todo mês ele é publicado, que é o resumo dos fundos de investimento imobiliário. Se você pegar o número de investidores em fundo de investimento imobiliário de 2019 em diante, o gráfico ele é exponencial, ele faz assim. Mas assim, ele quadruplica. Por quê? Porque caiu no mainstream, todo mundo falando, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, e a galera feito manada foi, né? Tem um livro, Axioma de Zurique, que um dos axiomas veja bem, nós estamos tratando de um livro que está falando da realidade da década de 30. Então, vamos Contextualizar. antes de me esculhambar, vamos fazer o paralelo. Ele falava o seguinte: se você vê o engraxate da rua falando de determinada ação, sai fora. Porque é hora de sair. Porque todo mundo já está sabendo, não tem mais de onde tirar nenhuma oportunidade dali. Então, assim, são esses cuidados que tem que ter, né? Por exemplo, o Brasil tem uma indústria muito forte de renda fixa e fundos de investimento. E tem ótimos gestores. Então, eu não quero ter esse trabalho de ser stock picker, né? De ir lá escolher uma ação, de me posicionar e tal. Poxa, escolhe uma boa gestora. E aí vai no fundo. Vai pagar a taxa de administração? Vai. Mas você tem um gestor extremamente capacitado, uma equipe técnica fazendo isso o tempo todo, escolhendo o melhor portfólio. Eles têm meta, eles têm que cumprir várias regras. Então, assim, vai no fundo. Tem um cliente que conseguiu alfa melhor, né? Resultados melhores, montando a carteira dele em carteira estruturada de fundo de investimento. Cadê o fundo de investimento que posicionou em tesouro direto, em ações, enfim, o gestor que segura a bronca lá. Bom, eu tô vendo que não tem uma receita. Não. Não existe uma receita de bolo. Você pode criar algumas regras, que é o que eu falei aqui, que são as minhas regras de bolso, né? Evita efeito mandada, evita IPO, evita empresas novas, só empresa que tem lucro consistente, principalmente empresas que são ramos perenes, né? Forte geradora de caixa, sem dilapidar caixa, mas não tem, cara, não tem. Tem gente que por exemplo, pega um exemplo, né? Forja Taurus. Não olhei os múltiplos dela, mas tem gente que mesmo ela dando os múltiplos, não vai investir, porque não é a favor da indústria bélica, da indústria de armas. E tá tudo bem. Então não tem uma receita de bolo em relação a isso. Gosto. Tem todos esses fatores até. A questão do que o cara pensa, do que ele gosta, do que ele consome, para que lado que ele vai, tudo isso daí vai influenciar e ainda mais especificamente na tua atuação, né? Sim.
Por isso que não é receita de bolo. E aí acabo identificando, né? Falo pouco, gosto de gente, gosto de conversar, gosto de entender. Às vezes, principalmente empresa, né? Tem a parte de planejamento de empresa. Primeira coisa é, Diego, no seu escritório ou na empresa? Não, na empresa, eu quero ver a tua empresa. Eu quero ver como você cuida dela, eu quero ver do negócio, né? E algumas famílias que eu acompanho, uma das reuniões eu sempre peço, eu quero na tua casa. Quero ver como é que tá, como que tá teu contexto. E aí isso vai ajudar muito na condução do planejamento. Isso me lembra muito o planejamento para holding familiar. O professor Bruno de Oliveira Castro, que foi com quem eu fiz a especialização na época em Cuiabá, ele falava muito, ele fazia esse trabalho da mesma forma, ia até a família entender, e aí no planejamento, quando você vai fazer o planejamento de uma holding, você envolve até os dissabores familiares. Você tem que saber quem que é o filho preferido, o cara tem que abrir se ele tem amante ou não tem, se ele tem uma família por fora ou não tem. Tudo isso daí vai gerar Teve uma situação que não envolvia amante, mas a esposa tinha um gasto considerável escondida do esposo. E eu sempre peço no início, me manda o extrato, que eu vou bater esse extrato. Junto com a minha equipe ali, a gente vai bater o extrato. E, pô, não batia. E eu numa dessas reuniões, né, vinha ali fazendo, eu vi que a mulher foi ficando desconfortável, cara. Foi ficando desconfortável. E ela se mexia na cadeira. Eu já peguei, né, encerrei. Falei, não, então tá, isso aqui e tal. Saiu, liguei pra ela. Só, tem alguma coisa errada aqui, você quer me contar agora ou você quer deixar aqui numa desses relatórios isso fique mais escancarado? Não, é porque eu passei muita dificuldade, agora eu me descontrolei e tal. Não. Aí, pô, você vai ficar mediando, né? Um conceito muito comum que chama infidelidade financeira. Tem um histórico, um estudo nos Estados Unidos na profundidade, de cada 3 separações, 2 são por infidelidade financeira. E ali era um casal que me procurou e por uma questão de dinheiro, mas logo eu vi que tinha um problema ali de infidelidade financeira. A esposa, por um comportamento, um gatilho, começou a gastar e tentou esconder do marido. E nisso ela foi renegociando cartão e parcelava cartão. E a situação foi ficando insustentável, porque não tinha mais como ela justificar a saída para cobrir o lado de cá. Então, assim, tem tudo isso, cara. Tem tudo isso. Olha, E colegas que relataram para mim que já identificaram a traição, né? Por conta do comportamento financeiro ali das contas. mexe bastante, O negócio é cabuloso. mexe bastante com a vida geral. Querendo ou não, as finanças, elas são um dos pilares da vida das É o pessoas. slogan da Né? Planejar, né? Planejar para a vida. Sim. E são. Bom, a gente tocou aqui em vários temas importantes, né? Dentre eles a escolha correta, enfim, até a escolha não correta de como utilizar os recursos. Mas eu acho que faltou, Diegão, assim, para a gente ir caminhando aqui para o final, né? A gente falar um pouquinho sobre previdência, né? Acho que previdência é um negócio muito legal do sistema financeiro. É algo que, pô, quem opera em bolsa de valores cuida um pouquinho sobre isso. E faz parte do planejamento, né? Faz parte do planejamento das nossas vidas, né? Cada vez mais, né, Simão? A gente vai viver mais. Sim. Né? A gente vê algumas pessoas, né, que nós reconhecemos hoje com grandes feitos que vieram a falecer muito jovens e a expectativa de vida do brasileiro, das pessoas no mundo, ela vem aumentando muito. E parte desse problema vai se transformar em problema financeiro sobre quando você ou não quer mais trabalhar ou se torna incapaz de trabalhar. E aí a Previdência, ela vem a sustentar isso. Né? No Brasil nós temos o nosso famoso FGTS, a Previdência Pública, que já não é mais sustentável. Não dá para contar com ela. Já não dá mais contar com ela. Mas a Previdência, eu sempre falo assim, é uma ferramenta muito legal. Ela só é mal comercializada, na minha concepção. Né? E muito por falta de conhecimento de quem a comercializa, infelizmente. Então, assim, ela é um produto sofisticado e ela é um produto, assim, complexo em certa esfera. Recentemente saiu um estudo que os fundos de previdência detêm mais de 70% de toda a grana do mercado financeiro, né? Mas
menos de 10% bate CDI. Justamente por esse problema na hora de comercialização dela, né, e na forma como ela é constituída. Então, assim, eu acredito que é uma baita de uma ferramenta, e aí você precisa saber o que está fazendo. Então, eu quero ela para tributário, então, pô, legal. Eu não tenho disciplina nenhuma para guardar o meu dinheiro, né? Então, previdência também é interessante, porque ela vai debitar ali, você faz ela em débito automático, define justamente no dia que a tua grana está caindo, então não tem choro. O dinheiro caiu, ele fez esse serviço para você. Então, mais um uso muito interessante dela. E existem agora bons fundos de previdência com o recurso alocado em renda variável. Então, são previdências assim, agressivas que dão bons retornos. Então, é um mercado forte, pujante, só que ele é muito interessante e assim como qualquer outro produto financeiro, se ele for bem equalizado, ele vai dar muito bom pro usuário dela, né? Você vê, eu sempre brinco assim, começa por aí. Muita gente vende a previdência como investimento, exclusivamente como investimento. Não é. Ela não é por investimento, ela não é investimento, inclusive, em quem a regulamenta. Quem é responsável no Brasil por regulamentar investimentos? CVM, Conselho de Valores Imobiliários. Quem regulamenta a Previdência? SUSEP, que é o órgão de seguros. Seguros e Previdência. Então, eu não posso pegar a Previdência única e exclusivamente querendo obter resultado financeiro. Claro, eu vou ter que pelo menos me defender da inflação. Se eu pensar nela como uma ferramenta de sucessão, principalmente, né, tem aí alguns entendimentos diferentes, mas a Previdência também, no falecimento, os beneficiários que estavam lá definidos vão receber aquele recurso, aquela parte daquele recurso também. Então, como ferramenta de sucessão, como ferramenta de planejamento tributário, né? E como uma ferramenta de educação financeira. Eu não tenho educação financeira, eu não consigo manter um hábito de guardar dinheiro. Então, eu vou pegar uma previdência para mim, vou calibrar ali quanto que eu quero aportar todo mês e vou pedir para que ela seja debitada junto no mesmo dia que eu recebo o salário, para não ter desculpa. Caiu, já reserva aquela parte. Exatamente. Então, ela fica como uma ferramenta de planejamento financeiro. Então, assim, pode falar o que for. Ah, mas ela não dá lucratividade. Mas antes você ter alguma coisa em prévio, numa previdência, do que ter zero. Então, melhor 10% de alguma coisa do que 100% de nada. Mas ela não dá lucratividade se você não for até o fim com ela. Tem as Porque regras. invariavelmente, você preservando talvez uma lucratividade em porcentagem, mas você conseguindo juntar o capital e levando ele por pelo menos um médio, eu nunca sei o que é médio e longo prazo, mas pelo menos 20 aí, 30 anos. Mas é assim, ó. É o negócio de você querer jogar um jogo sem saber as regras. Né? E é isso, e corrobora isso. Tanto quem vai tomar o recurso quanto quem vai vender. É o seguinte. Não, faz essa previdência aqui, é um baita de investimento, ano que vem você tira ela. Vai tomar fumo. Sim. Porque na regra dela elas têm taxa de carregamento, taxa de saída, taxa de permanência. Que assim, a lógica, né? Eu sempre falo. Melhor entender do que decorar. Você pensa, você enquanto um gestor de um fundo de previdência, quando alguém pede um resgate, em alguns fundos, ele realmente, de maneira bem simplória, é isso que ele tem que fazer. Ele tem que ligar e ver quem quer comprar aquele recurso no mercado. Para daí ele vender, colocar o dinheiro e entregar para você. Então, quanto mais essa atividade o gestor tem que fazer, mais caro ele vai cobrar na taxa de administração. Só que se ele cobrar caro demais, isso inviabiliza o negócio. Então, aí o que ele faz? Ele cria esses mecanismos, taxa de carregamento, taxa de saída, para quê? Para evitar que a pessoa se movimente demais ou saia muito precocemente ali com 6 meses, 3 meses, 1 ano. Então, tem outra regra de previdência muito comum. Se você saca o dinheiro num mês, no outro mês você não pode sacar. E aí a pessoa vende a previdência para o cidadão comum falando que é investimento, que ele pode sacar o dinheiro na hora que ele quiser. Não é bem assim. Aí ela pegou uma fama de um produto. Ah, é complicado, porque na verdade ela é mal equalizada. Mas se ela estiver bem equalizada, previdência, seguro, recurso no exterior. Ó, eu já vi até gente que me agradeceu porque fez CAP, que é o título de capitalização. Porque se não fosse assim, eu nunca teria guardado dinheiro na vida. Então,
a questão é ter o produto certo, né? Como eu disse, o mercado financeiro é extremamente sofisticado, desde que ele seja bem equacionado para a pessoa que vai tomar aquele produto. Produto certo para a pessoa certa na Na hora hora certa. certa. São 3 fatores que a gente tem que Só isso. fazer caso. Não, é bem Só isso. tranquilo, Então, né, é bem Ricardo? tranquilo, dá certo todo dia. Você tem tempo para fazer isso no banco, vai dar certo. Tem que ir na cooperativa. Cooperativas, eu até tinha na minha pauta o assunto de cooperativas, mas a gente falou tanto em investir, tanto em dinheiro, que a gente nem percebe que o nosso horário está quase estourando. A direção já até mandou aqui para mim um recado. Mas encaminhando para o fim, e ainda dentro do que você falou, a gente recebeu uma pergunta aqui e eu quero colocar ela para a gente falar antes de caminhar para o fim, de fato. Então, dentro daquilo que a gente falou, esse aumento da popularidade das fintechs, desses bancos digitais, os bancos tradicionais, aquela questão do risco que a gente falou, né? Você já disse como fazer. Mas, num primeiro momento, como você vê o futuro das fintechs e o investimento nos CDBs, nos produtos dessa daí, e os investimentos nessa tentativa de prever o que vai acontecer no futuro, que é a especulação, que é como trabalha, e é o atual cenário econômico e as interferências que tem no nosso dinheiro do que a gente não pode controlar, seja a política, seja o câmbio externo. O que você está olhando para frente? Então, primeiro, dentro dessa nova formatação de investimento nesses bancos digitais, e o que a gente vai esperar aí na tua visão dos investimentos futuros? Só, eu acho assim, as fintechs, né, esse salto tecnológico que deu, ele foi muito positivo, no sentido assim, de acessar camadas que você não imaginava pouco tempo atrás, fazendo algumas operações sofisticadas, tiveram acesso. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele é da construção civil, do ramo de construção civil, ele trabalha no ramo de construção civil e tem uma conta e investe em ativos no exterior. Então, assim, isso 2 anos atrás, 3 anos atrás, era impensável. Ele fez como? Por meio de uma fintech. Então, assim, isso é aquela história, né? Um bancão, ele é um paquiderme. Para ele poder mexer uma perna, ele precisa mexer outras 6. Pesado. Né? Pesado, lento. arrastado, lento. Porque tem que ser. Sim. Ponto. Governança, compliance e tal. A fintech não, ela é ágil. Então ela consegue se movimentar muito rápido no mercado de mudança. Então isso facilitou muito, ajudou muito, né? Sempre tem um colateral de desinformação, de informação enviesada e tal. Mas eu sou muito aberto, assim, eu sempre que posso, eu abro uma conta numa fintech, eu tenho essa experiência para ver como funciona, que se realmente é fácil, se ela ajuda ou não. Então, assim. É mais um produto dentro da diversificação hoje. Sim. Não só nele, mas também não sem ele. Exatamente. Ela agrega, né, de certa forma, ela agrega. Essas fintechs de meio de pagamento, poxa, você consegue usar tudo sem cartão, usando o celular e tal. Fintechs de meio de pagamento. Então, ela veio corroborar. Tinha no início o famoso mercado financeiro, não o mercado financeiro, né, mas o mercado da internet, ele usa muito o tal do nós contra eles, né? Então, assim, nossa, as fintechs contra os bancões. Ninguém ganha do bancão. É mais fácil o bancão vir comprar a fintech, fazer o equity com ela. Então, na verdade, que hoje eu percebo uma simbiose. E tá todo mundo se aproveitando dessas informações, Big Data e tal. Então, assim, a fintech veio para corroborar. E não tem como viver sem ela e não volta mais atrás. Né? Você vê grandes instituições, na verdade, fazendo parceria com a fintech por conta dessa agilidade que ela tem de métodos ágeis para resolver problemas, né? Uma das fintechs, que é o Nubank, que eu utilizo, ele abriu a possibilidade da abertura da conta digital para os filhos. Com 12 anos, recentemente, para 10 anos, meu filho de 10 anos tem, o de 12 tem, e recentemente, a minha cunhada com a minha sobrinha, o Banco do Brasil tinha essa mesma opção. Então, o Banco do Brasil, copiando eles e abrindo uma conta digital vinculada ali. Tem de tudo. Por exemplo, tem uma plataforma. Tem plataforma hoje em dia de geração distribuída de energia solar. Então você vai lá, você não tem as placas na sua casa, mas você consegue ter o benefício de energia solar.
tem uma outra plataforma para empresa e pessoa física. Então a empresa vai lá, coloca o projeto dela, de capital de giro, quanto que ela quer, né? E você, enquanto pessoa física, vai lá, coloca a tua grana naquele projeto e ele faz uma intermediação. Então você empresta dinheiro para a empresa direto e essa empresa te remunera. Então, assim, tem infinitas possibilidades de fintech. E isso facilitou muito, poxa, você criou outras possibilidades dentro do mercado. Então, ela é muito produtiva, né? E com relação ao cenário macroeconômico, assim, a gente teve muita intempérie, principalmente por conta da pandemia, né? Foi uma loucura. Tanto é que no mercado financeiro, nos treinamentos, quem tem CPA 10, quem tem CPA 20, sempre tinha lá assim, risco de mercado. Ah, o que é um risco de mercado? É quando acontece um colapso, tipo uma pandemia, né? Os professores davam aula falando como se fosse algo inimaginável. Então, pô, agora é uma pandemia, a gente sabe como funciona. Então, isso está relatado até aqui no meu livro. O Brasil, a gente deu aula de macroeconomia para o mundo, né? Ninguém estava subindo os juros. O Banco Central brasileiro, primeiro, transformou o Banco Central em independente. Isso é muito importante. Ele consegue atuar de maneira independente à situação política do país. E ele já começou a meter juro. Foi ampliando juros, subindo Selic, subindo Selic, subindo Selic. A gente tem países da Europa que até hoje não subiram e estão vivendo juros de inflação de 9, 10%. O Japão está com problemas com isso. Reino Unido tá passando apertado, Estados Unidos está passando apertado com isso e eles nunca tiveram inflação. E é assim, né? O brasileiro ele nasceu dentro do caos. Então a gente sabe lidar com inflação. O americano, o europeu, o asiático, ele não sabe lidar. Ele entra em desespero com a inflação. Então a gente é muito bom nisso. Então a gente experimentou uma alta de juros. Então na parte econômica, a gente começou a fazer o dever de casa muito cedo. Só que o que acontece? Em economia, quando você faz uma alteração dessa, né, macroeconômica de uma taxa de juros, para ela começar a ter efeito prático no mercado, ela pode levar de 6 até 9 meses. Então, hoje a gente começou a colher isso, que foi na segunda reunião seguida do Copom, que fez a redução de taxa de juros, mas que na ponta a gente só vai sentir esses efeitos daqui 6 meses. Então, assim, eu vejo o seguinte, a gente tem uma economia que fez o dever de casa muito bem feito, a gente ainda está vivendo reflexos disso. Nós vamos passar por momentos acredito eu, por experiência passada do governo atual, a gente com certeza vai observar um retorno de uma oferta de crédito muito grande, né? Aliado a isso, a redução da taxa, né? E, infelizmente, isso no futuro não muito distante já acaba gerando. Se você não cuida do Brasil, se você cuida somente da economia, no sentido de eu subo a taxa para baixar a inflação e eu baixo a taxa para poder aumentar o consumo e logo em seguida vem a inflação, e não uso uma outra medida que seria uma medida mais técnica, né, que seria levar a economia na base de dívida PIB, ou seja, eu aumento a dívida, mas eu também aumento a parte de estrutura do país, eu aumento a produção. Seria mais inteligente. Infelizmente é isso que vai acontecer. Então, o que eu vejo, né? A taxa de juros vai cair. Ela tá numa tendência de baixa. Quando a gente olha o prêmio do DI lá para janeiro de 24, fevereiro de 24, ele está em queda. Então, a gente tem uma tendência de queda da taxa de juros. Possivelmente a gente vai experimentar nos próximos meses retorno da oferta de crédito habitacional, crédito para consumo, crédito para troca de carro. E é a hora de quem tem planejamento e sabe o que está fazendo, aproveitar, porque a ressaca disso, infelizmente, porque o governo esse governo é natural, ele é mais gastão, então o governo gasta mais, e com isso a gente vai ter um problema depois, futuro, de fatalmente redução de PIB, possivelmente, não sou o cavaleiro do caos, né, nem das más notícias, mas é o que a gente vê olhando para trás. Então, no futuro não muito distante, a gente pode ser que experimente de novo um retorno aqui da inflação, e aí com isso tem que subir a taxa de juro para poder segurar a inflação, isso é normal, e aí você tem uma queda de consumo de novo. Então, eu prevejo aí, né, os próximos meses, talvez os próximos 12 meses, um ano e meio, um momento muito propício para quem sabe trabalhar com capital de terceiro, com crédito, né? A taxa vai baixar, o crédito vai ficar disponível. E depois, possivelmente, a gente vai experimentar em um período mais ázimo de novo, que é o ciclo econômico que a gente já tem experiência aí de momentos passados.
Olha só, então fica o tema central, ele fica blindando o patrimônio, Uhum. porque o investimento ele vai não preservar 100%, mas você vai ser menor abalado. Ele vai te Sim. amortecer de um lado ou de outro, você perde aqui, no outro você preserva, e o patrimônio em si ele continua lá, né? E Acho o que caixa, essa. e o pessoal fala do mercado financeiro, o caixa é o rei. Em momentos de crise, né, por exemplo, agora, é, como é que fala? Vamos para a gente finalizar, que eu vou dar uma dica que vale milhões, né? Olha aí a dica de Presta milhões. atenção. Qual que é o movimento normal do mercado, tá? Todo mundo vai começar a ouvir falar que a renda fixa não está pagando mais nada, porque a taxa de juros está caindo, Uhum. e a bolsa começou a subir. É natural, isso vai acontecer, tá? O que o sardinha, que é o que eu brinco aqui, né? O investidor sardinha é aquele que se movimenta em manada e serve de alimento para tubarão. A gente não tem como ser tubarão também, nós não estamos nesse patamar. Então a gente tem que ser tipo aquele peixinho, a rêmora, tendo embaixo do tubarão. Então o que a sardinha vai fazer? Ela vai pegar o dinheiro, vai lá na Cressol e vai começar a falar assim: mas você só está pagando 88% da LCI, 80, eu vou tirar meu dinheiro daqui. E vai fazer o quê? Vai levar em renda variável. O que vai acontecer? Ela vai tomar tinta. Porque se você pegar a bolsa aí a 115, 120, 130 mil pontos, ela está no ápice. Uhum. E ela vai cair. Aí a taxa de juros vai subir, o Sardinha vai fazer o quê? Agora eu vou levar meu dinheiro de volta para a renda fixa. Quando o movimento de um investidor é inteligente, o que, que é? Nesse momento em que a renda fixa está caindo a rentabilidade, fica lá, porque a bolsa está cara. Quando a renda fixa começar a disparar a rentabilidade, aí você ter caixa para fazer as compras no momento em que as ações estão em baixa, aí olha, você vai ganhar bastante dinheiro, que é o movimento contrário da manada. Então essa é a dica. Renda fixa agora ela vai cair nos próximos meses, é natural, porque a Selic está caindo. Fica em renda fixa. Sustenta a posição na renda fixa. Para quê? Para fazer caixa. Para quê? Para oportunidade. Porque o que acontece quando tem uma oferta muito grande de crédito depois essa oferta cessa? Imóveis abaixo do preço, carros abaixo do preço, franquias abaixo do preço, ações abaixo do preço. E aí, quem se dá bem nesses momentos? Quem tem caixa. O caixa é o rei. Então, essa é a visão que você tem que ter para os momentos. Mas notem que ele não entregou tudo, né? Então, compra na baixa, mas como eu perguntei, como ganhar dinheiro na bolsa? Tem que saber a hora de vender. É, Para saber a hora de vender, aí você precisa avançar os passos. Você precisa primeiro ler o livro do Diego, que vai ser o primeiro passo, e num segundo passo, dinheiro é muito importante. Como a gente disse aqui, o carro você faz um seguro, você não vai procurar proteger o teu patrimônio. É tão difícil ganhar dinheiro. É tão difícil hoje a gente conseguir ganhar dinheiro. Independente de quanto você ganha, de quanto você. O problema não está no quanto você ganha, está, na verdade, no que você gasta. é onde eu pego mais gente, assim, ó, ganhar mais dinheiro não é a solução para o seu problema financeiro. Porque aquilo que a gente vinha falando antes. Tem gente que ele é displicente no pouco, ele vai ser no muito também. Se ele ganhar 10, ele vai gastar. Se ele ganhar 100, ele vai gastar 200. Até porque ele quer ganhar mais dinheiro, porque ele quer gastar mais. O objetivo dele Exatamente. não é se preservar. E o planejamento é justamente para aprender a gastar bem, né? Não para ficar fazendo economia feito um louco. Não é deixar de viver, não é o tiozinho do Exatamente. terreno que só quer comprar, É. ele só quer saber de comprar mais um terreno. E para isso você precisa fazer o teu planejamento, precisa de um profissional. É, eu agradeço muito, Diego, a nossa conversa, agradeço ao Ricardo, e eu queria deixar para você falar mais alguma coisa e deixar para nós as tuas redes sociais, onde é que o pessoal te encontra para te seguir, para te contratar, para trocar uma ideia, para chamar você na empresa para vir tomar um café. Mas é o que eu mais gosto de fazer, café e cerveja. Pode chamar que eu vou. Então, assim, primeiro, obrigado. Né? É muito legal a iniciativa da gente ter um podcast local aqui para trazer gente da nossa terra. Eu acho assim, até foi um dos motivos pelo qual eu abandonei um serviço público para ficar em Mutum, por uma cidade próspera, né? Em que eu quero. Meu filho é mutuense, então eu tive já o segundo filho, meu segundo filho nasceu aqui. Então é legal você pensar assim, poxa, iniciativas como essa, pô, estão fazendo assim lá fora. Por que a gente não faz aqui em Mutum com a gente daqui? Então, pô, parabéns. Né? Que Deus abençoe e que seja um projeto assim muito frutífero, que traga ainda mais frutos, né? Onde me encontrar, né? Nas redes sociais, a gente tem o famoso Instagram, né? Então é Diego J, né? De José Rufino. Só
só me procurar por ali. Tô sempre abrindo caixinha, trocando ideia. Percebeu que eu gosto de falar pouco, né? Sim, sim. Então, assim, meio eu sou muito tímido. Então, pode me procurar lá também. Tem o livro à disposição, quem tiver interesse. E por ali também a gente consegue trocar uma ideia, chamar a empresa para trocar uma ideia, para analisar como estão as finanças da empresa, assim como das famílias. Tá, o livro é lá. Sim, No teu sim, Instagram que vai adquirir o livro, Minha exatamente. Eu Primeira Vez na fiz, Bolsa de Valores. é a minha primeira vez na Bolsa de Valores e o meu primeiro livro de maneira independente. Então aqui eu escrevi, contratei o redator, contratei a gráfica, fiz os registros, então... A editora é sua. Não, contratei a editora para prestar o serviço. Você contratou ela, fizemos olha. tudo. Olha, uma outra maneira de você empreender está aqui. Rapaz, foi legal. Um livro, pelo que eu estou vendo aqui, uma leitura fácil, rápida, dinâmica. Fica aí. Vamos. Fiz certinho, igual eu gosto. Letra grande, espaçamento duplo e figurinha. Então você passa a ler rápido. Show de bola. É mais rápido que o TikTok. É mais fácil e melhor que o Fala TikTok. de negócio NPC. Então é Diego J. Rufino. Exatamente. Diego J. Rufino no Instagram. Procurem lá. Ricardo, algo mais que você queira deixar pra gente? Não, acho que só parabenizar, né, o Diego, porque pessoas como ele, iniciativas como essa, são muito valorosas para a nossa cidade, para o nosso meio, né? De fato, como nós comentamos ao longo da nossa conversa, o mercado financeiro não é algo muito plausível no dia a dia da nossa grade curricular, né? Tanto é que a Cressol faz um dos trabalhos que nós fizemos, Simão, que é educação financeira nas escolas. Olha. Porque não é uma matéria que está composta na grade curricular das escolas. Então, quando você, obviamente, né, Diego, você está num nível acima da educação financeira nas escolas, que a gente ensina coisas básicas, né, de como poupar, de como controlar aquilo que ganha, e etc. Então, profissionais como vocês são de parabéns. Eu acho que a nossa sociedade tem que ter orgulho de ter profissionais como você que fazem parte dela e que está disponível aqui presencialmente para poder contribuir tanto com os associados da Associação Comercial e do claro. CDL, tanto quanto a comunidade como um todo. Então, eu me sinto muito orgulhoso de poder fazer parte desse podcast, poder estar aqui com vocês nesse momento e quero te parabenizar pelo livro que eu ainda vou ler, que eu ganhei hoje, né? Mas também já por aquilo que eu te conheci nessa hora, 1 hora e pouco que nós estamos juntos aqui e com muito conhecimento. Parabéns, cara. Obrigado. À disposição, né? Joia, então, pessoal, vocês já perceberam, esse é o espaço para isso, é o espaço onde a gente pega as iniciativas que são aqui da nossa cidade, mas como diz o nosso chefe, Rodrigo, isso daqui é para levar para o mundo. Então, como você hoje trabalha para pessoas de fora, a rede pode fazer isso daí e qualquer pessoa no Brasil ou no mundo pode ver que em Nova Mutum nós temos a mesma tecnologia, o mesmo conhecimento das grandes redes. Eu agradeço mais uma vez, convido você que está aí assistindo no final desse terceiro episódio a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e na próxima terça-feira às 20 horas, um novo convidado, um novo co-host e talvez eu aqui. Muito obrigado e boa noite.